a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Arthur Alves. E eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. E dando continuidade aqui na nossa saga, na nossa grande saga que se estende por diversas mitologias, estamos aqui na segunda parte do nosso especial de God of War, porque nós tivemos a primeira falando sobre o Kratos na mitologia grega, né? Ele destruindo tudo lá, ao longo de mais de 5 jogos, eu acho, ao todo. E, enfim, a gente conseguiu comentar sobre todos eles. Mas agora a gente tá falando sobre a nova fase, né? Porque se passou alguns anos e a gente teve uma migração daquele Kratos que a gente conhecia da mitologia grega, que basicamente destruiu o panteão inteiro de deuses, que agora tá na mitologia nórdica. E agora, inclusive, não só ele, mas um filho também. Exatamente. Agora ele tem uma criança acompanhando ele, que foi uma mudança muito brusca, né? De paradigma do primeiro... Não só do primeiro, né? Mas dessa primeira saga, comparado com a mitologia nórdica. Enfim, acho que a gente pode ir direto ao ponto. Sim. Mas antes disso, pode comentar um pouquinho como que foi pra você, mano, seu contato com o Kratos na saga nórdica? Sim, mano. Eu acho que vai ser até interessante falar sobre isso. Não sei se aprofundei isso no primeiro episódio sobre o God of War, mas o meu contato inicial foi com o God of War de 2018, né? Lembrando que essa nova fase da mitologia nórdica foi lançada em 2018, né? E eu, alguns anos depois que eu ganhei um PS4, foi um dos primeiros jogos que eu consegui jogar da franquia, né? Porque antes, como eu já tinha comentado, eu só tinha jogado o 2, talvez o primeiro no PS2, mas, tipo, foi algo muito esporádico, nem cheguei a zerar, sabe? Apesar de conhecer a franquia. Mas por já conhecer a franquia e por ser uma referência no mundo dos jogos, eu, cara, tinha essa vontade incessante de querer jogar esse God of War, porque eu via a gameplay, eu via o pessoal falando da história, do desenvolvimento do Kratos, né? E como ele tinha mudado. Então eu tava bem empolgado pra começar a jogar esse jogo. E eu acho que foi uma experiência mais interessante ainda pra mim, especificamente, porque eu joguei o God of War de 2018 e pouco tempo depois saiu o God of War Ragnarok. Então eu já tava com hype sendo alimentado, tanto pelos anúncios, os anúncios da E3 também, né? Quando tinha tudo mais. Acho que o Ragnarok, ele ainda chegou a ser anunciado numa E3, se eu não tô enganado, né? Você lembra de alguma coisa disso? Eu tô em dúvidas, porque teve primeiro o anúncio que não tinha nada, era só o título do jogo. Então eu tô em dúvida se a primeira vislumbre foi num TGA ou num PlayStation Showcase. Pode ter sido num PlayStation Showcase. Eu acho que foi um desses primeiros, mas eu acho que ele participou de alguma E3 sim, mas agora eu não me recordo se o primeiro anúncio dele, que foi só esse teaser do título, se ele foi em algum outro evento. Talvez tenha sido. Pode ter sido mesmo. Já faz um tempo, então agora eu não lembro com muito detalhe. Mas eu também, na época, cheguei a ver o anúncio da E3 do God of War de 2018, né? Acho que foi lá em 2016, então eu já tava ciente, porém não tinha como jogar na época. Aí eu só vim acompanhar anos depois. Então, sei lá, se o God of War Ragnarok saiu em 2022, se eu não tô enganado. Sim. Né? Então foi alguns anos depois. Mas de qualquer forma, eu acho que essa construção do hype e dessa experiência, que foi até uma experiência compartilhada também, porque eu tinha amigos no ensino médio, né? Eu tava no ensino médio ainda, que estavam super empolgados para jogar também. Eles são apaixonados por God of War Ragnarok. E foi interessante trocar essa experiência com eles, porque conforme eu ia jogando de 2018, a gente ia trocando aí as experiências, né? Tipo, como que foi chegar naquela parte super maneira do primeiro jogo. Aí depois os trailers que vinham saindo sobre o Ragnarok, então tudo isso foi muito gostoso de acompanhar, né? Tanto ali no meu núcleo da escola, tanto também pela internet, né? Porque o hype do Ragnarok foi absurdo. Nossa, também, a gente pode aprofundar isso depois. Aí chegou um momento onde eu zerei o God of War de 2018 e poucos meses depois eu tinha jogado o Ragnarok, né? E o Ragnarok também foi outra experiência grandiosa. Nossa, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu já tive com um jogo na minha vida. Vai ser bem marcante mesmo, porque tudo nele é muito épico e ele pega muito tudo que aconteceu ali no God of War de 2018 e ele dá um significado a mais. E ele traz muitos elementos que já eram empolgantes antes e eles aumentam ainda mais isso, né? Eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem. Acho que o God of War Ragnarok tem alguns efeitos, a gente pode comentar sobre isso, porém não tem como lembrar da minha experiência jogando pela primeira vez, a história ali do Kratos, a redenção dele também.
ou talvez o novo protagonismo do Atreus, que é o filho dele, que foi introduzido em um jogo anterior, sabe? Então tudo isso foi ótimo. Essa foi minha experiência com a franquia. E depois eu fui correndo atrás para saber mais dos outros jogos. Eu ainda quero jogar o God of War 1 e 2 pelo emulador, o 3 também, né, que tá disponível na PSN, então ainda vou correr mais sobre franquia. E pelo que parece, nos próximos anos a gente vai ter bastante conteúdo também, né? Então a gente vai comentar sobre isso também. Sim, eu acho que eu tenho esperança que... Não esperança, né? Mas eu tenho a sensação que também a gente vai ver um novo God of War da saga principal, vou dizer assim. Não um remake, mas sim uma continuação. Acho que já tem muitos rumores sobre isso, né? Acho que vai estar desenvolvendo. Tanto que acho que no TGA tinha o rumor do remake dele aparecer no TGA. E também tinha o rumor de que apareceu o God of War egípcio também, que acho que é a maior especulação agora. Sim. Que seria um God of War no Egito. Mas eu acho que minha experiência tendo contato com a saga nórdica foi... Eu lembro quando eu vi pela primeira vez, assim, que foi na E3 também de 2016, que eu acho que até hoje foi pra mim o evento mais marcante, assim, que eu já vi. Eu acho que ainda mais naquela época, eu acho que fazia pouco tempo que eu tinha conseguido um PS4, então pra mim foi muito, tipo, catártico ver, porque eles anunciaram, mano, foi absurdo, tipo, teve Homem-Aranha, teve Death Stranding, o primeiro Death Stranding, Sim. teve God of War... E eu acho que teve mais algumas coisas. Será que teve Resident Evil esse ano? Resident Evil 7. Nossa, Eles foi o 7? Uhum. Nossa, então, assim, essa E3 foi absurda. Eu acho que... você falou do Homem-Aranha, né? Esse foi o E3 de 2016, né? Sim. Ah, tá. Se eu não me engano, eu acho que eles soltaram um pequeno teaser do novo Tomb Raider também. Que na época eu tava bem empolgado. Se eu não tô enganado, pode ter sido 2016 ou 17. 17, provavelmente. Pode crer. Mas eu acho curioso porque foi pouco tempo antes, eu acho, ou foi um dos grandes últimos momentos que a E3 teve antes dela fechar. Verdade, né? Porque depois começou a Xbox meio que parou de participar direito, né? A Nintendo acho que não participava também. E aí a gente, né, culminou no fim dela. Hoje a gente tem o Summer Game Fest, tem o TGA e tal, mas ainda assim é diferente, né? Sim, parece que todo o hype, toda a grandiosidade da E3 foi espalhada ao longo desses eventos, foi né? diluída, Sim. né? E também a abordagem que essas empresas tomam hoje em dia, né? A própria PlayStation de... Fazer o próprio evento, né? O próprio showcase. E eu acho que eles beberam muito do que a Nintendo faz, né? Com o Nintendo Direct. Então... Mas foi uma ótima experiência ver isso do jogo ser anunciado. Eu lembro que eu tava no sofá vendo pelo meu celular e minha internet tava lagando. Então, tipo, o primeiro vislumbre que eu tive foi aquela cena que o Kratos tá subindo no Troll. Ele dá um murro no Troll. Sei. Foi o primeiro vislumbre que eu tive do jogo. E aí eu voltei, vi tudo do começo e tal. E é tipo, mano, um dos trailers mais icônicos, eu acho que... Nossa, lendário. Eu acho que um que eu pago muito falta também é do Resident Evil 2 Remake. Que começa com o rato, né? Nossa. Começa com o rato Nem e tal. fala isso, Então, meu coração começa a bater forte, mano. mas esse do God of nostalgia. War também foi muito épico. Your mother's knife. It belongs to you now. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. I am hungry. Porque você tem ali... Você vê a criança, aí ele... Sim. Tipo, o Kratos saindo das sombras, ele Sim, falando, a construção, I'm hungry, né? nossa. Aí começa a trilha sonora também, é tudo tão magnífico. né? E foi um anúncio que hoje em dia eu acho que a gente tá muito acostumado a ver cinematic, né? Quando anuncia um jogo. E nesse caso foi tipo, mano, 9 minutos de gameplay, Sim. sabe? E tinha tanta coisa que eu lembro que eu ficava vendo, sei lá, o Sidão do game analisando, sabe? Porque era realmente um trailer muito longo e tinha muitos detalhes. Muito. E lembrando que antes disso, a gente ainda tava na mitologia grega. Sim. Né? Então essa troca de mitologia deixou todo mundo louco. Eu achei isso muito da hora, tipo, porque já tinha rumores, né, que isso poderia acontecer, ou que ele seria anunciado, mas ainda tava muito, muito aberto. Nossa, eu lembro, inclusive, que quando anunciaram, eu acho que tinha uma trilha ao vivo. Tinha, tipo, uma galera no palco Eu acho tocando. que E também era o Cory Barlog jogando. Então era o Sim. diretor do jogo jogando, tipo, tanto que quando você via pela transmissão, tinha horas que mostrava ele e tal. verdade. Então, assim, achei muito louco. E aí, né, joguei na época e tal, depois teve o Ragnarok. E foi isso, sabe? Foi essa construção, foi muito bom poder acompanhar de perto. Eu acho que eu cheguei a conseguir comprar o jogo na pré-venda. Eu acho que eu comprei realmente mídia física. O de eu fui 2018? Lá... o de 2018. Caramba, legal. Eu fui lá na pré-venda. E, enfim, foi muito da hora ver o retorno dessa franquia. E também temos não exatamente um retorno, né? Mas temos agora a chegada de uma pessoa aqui da garagem.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o João Vitor JB, Caverna do RPG. E já que a Mari ficou boiando no último episódio, ela pediu pra eu estar acompanhando eles agora. Porque ela falou, olha, não deu, não aguentei, não entendi nada, não sei quem é esse careca direito. O que ele faz? Aí eu olhei pra ela e falei, Mari, assim, eu também não, então... Os dois estão no mesmo barco, No na mesmo verdade. barco, quase no mesmo barco, né? No episódio anterior, se eu não me engano, falaram da mitologia grega, mais focado, né? Sim. Que seria a parte que eu poderia ajudar mais, porque eu joguei os jogos antigos, Poxa. mas... Enfim, não que eu seja mega viciado, eu joguei quando era muito novo, não entendia direito a história, mas eu tenho um apego nostálgico à franquia por conta dos jogos antigos. Mas a franquia nova eu acompanhei só por YouTube mesmo. Mas, porém, né, eu sei que tem dois especialistas aqui. Na verdade, um mais do que o outro, né? Acredito Os que dois, os dois viciados. Sim. eu acho que o Arthur, pelo que ele tá contando, ele é um pouquinho mais viciado só. Porque ele chegou a jogar na estreia e tudo mais. Acho que eu tava mais obcecado na época. Eu não pouco tinha mais videogame na obcecado. época, então eu só vim acompanhar no último jogo. Mas é isso, né? Vou estar aqui mais pra fazer a ponte mesmo. Mas se você quiser, pode, por favor, compartilhar sua experiência com God of War como um todo. Cara, o bom de guerra, né? Como dizem aqui. O Clayton. O Clayton, Clayton. bom de guerra. Cara, era muito louco porque quando eu era mais novo, foi um jogo que eu conheci meio que por acaso, não sei quando que eu cheguei a conhecer o God of War, mas foi aquele negócio, tipo, todo mundo tinha PlayStation 2, obviamente, tinha aquele negócio das feirinhas, né, comprar um monte de jogo pirata ali e tudo Sim, mais, clássico. né. E eu lembro que God of War é um jogo que todo mundo falava por conta da violência que ele tinha, né? O personagem era muito icônico, então desde que você começa a jogar videogame, você fala, tem aquele cara, tem o God of War. Você já conhece logo de cara. Eu não sei quem citou pra mim a primeira vez, mas já tinha isso. Eu cheguei a ter alguns jogos do God of War, não lembro qual foi o primeiro que eu joguei. Eu chuto que foi o 2, eu acho que foi o 2. Que eu cheguei a ter no meio de vários jogos que eu comprei numa feirinha ali, acabei jogava com meu primo, e era sempre aquele negócio, nossa, que violento, não sei o quê, não pode jogar na frente dos pais, tinha essa parada. E foi um dos primeiros jogos que eu via uma violência muito grande, assim. E eu lembro que no começo me marcava muito isso, eu tinha meio que medo de sangue quando eu era muito pequeno, mas foi uma das coisas que foi meio que tirando meio que esse medo, esse coisa que eu tinha quando eu era mais novo, foi A violência videogame. foi positiva na sua vida. Foi videogame, assim, que você ia jogando e era aquele negócio que não era tão realista, né? Por mais que seja muito gráfico, ainda tem um elemento meio cartoon, né? É uma estilização muito grande, né? Então- Até por ser meio fantasioso também, né? Por ser uma mitologia. E aí você começa a meio que perder o medo, sabe? Meio que isso. Então você vai meio que jogando, vai vendo, pô, até que da hora esse negócio, né? Mas sempre era meio que essa parada, assim. Aparecia um God of War novo, assim, que às vezes a gente pegava. Meu primo tinha um, aí depois no PlayStation 3, na época do PlayStation 3, tinha um outro amigo meu que tinha o outro God of War, acho que era o Ascension, por exemplo. Eu sempre fui jogando, eu cheguei a ter PSP uma época, eu cheguei a jogar as versões de PSP, legal. porque tinha já na memória do PSP e tal. Então foi meio que isso, meu contato com a franquia, sabe? Eu não era super fissurado na história, eu pegava uma coisa ou outra por contexto, assim, porque na época eu não sabia inglês ainda. Videogame, obviamente, como muita gente aqui, foi o que ajudou a aprender sim. inglês, né? Mas era isso, sabe? Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi um do PSP, que tem um momento que ele vai lutar contra uma criatura que tem a boca mole, assim, tipo, gigante. Que eu acho que até Nossa, eu lembro vagamente disso. Caramba. Eu não lembro se era... Era a mãe dele, Era a mãe mano. dele, se não me engano, no tem Ghost isso. of Sparta. Que eu acho que eu peguei, tipo, esse contexto, assim, falei, nossa, que doideira, tá ligado? Eu lembro que eu joguei pra caramba esse daí. A cena da estátua, que eu não lembro também que jogo que era, me marcou bastante. Tem várias coisinhas, assim, que eu lembro, mas eu não lembro que jogo é exatamente, sabe? Mas quando teve todo o remake, eu acompanhei. Eu não lembro se eu cheguei a ver o jogo até o final na época. Eu não cheguei a jogar, nunca, tipo, cheguei a jogar ele inteiro. Cheguei a jogar trechos dele. Meu ex-cunhado, na época, quando eu ainda namorava, ele tinha o jogo. Eu cheguei a jogar no PS4 dele, mas eu nunca tive pro meu, por exemplo. Então, teve essa questão, assim. Eu acho que eu nunca vi o final do jogo do remake. Da nova franquia. Tanto do Ligado? primeiro quanto do Ragnarok. Do Ragnarok eu vi o começo também. Cheguei a ver, tipo, o pessoal jogando, no hype e tudo mais. Sei a história por conta de amigos meus. Nossa, Mas, assim, eu nunca cheguei a zerar, sabe? Por exemplo, nem pelo YouTube, entendi. tá ligado? E você chegou a acompanhar meio que o hype até chegar no lançamento do jogo em si? O hype não tem como não acompanhar, tá ligado? Sim. Chegou em todo mundo, né? Chegou em todo mundo falava disso, Sim. tá ligado? Na escola mesmo, do primeiro jogo, embora eu não cheguei a jogar, todo mundo ficava falando quando saiu, todo mundo ficava, nossa... Acabei de falar a mesma coisa também. Nossa, o God of War novo, não sei o Sim. quê, nossa, muito bom, não sei o quê, todo mundo falando sobre, tá ligado? Então eu meio que peguei essa época também. Sim, eu acho interessante que você falou da violência, porque eu acho que enquanto a mitologia grega, ela trouxe pro videogame, não exatamente pro videogame, né, mas talvez pro público, essa coisa de, nossa, esse jogo é muito adulto, porque ele é muito adulto, violento. Ele é muito violento, Ele é né? violento, ele tem coisas explícitas e tal. Eu acho que Eu lembro, nossa, eu lembrei da gameplay do
Com as mulheres lá do... Os minigame, né? minigame. Sim. Então, tipo, tem essas coisinhas que era muito, tipo... Eu acho que foi mais o PS... Eu sinto que o PS2 levou um pouco isso, sabe? Você tem, tipo, jogos... não só God of War, né? Mas o próprio Silent Hill 2, Resident Evil 4 até, que também são jogos mais violentos, são mais realistas. GTA também, né? Que te deu a possibilidade exato, de GTA você espancar a 3, pessoa San na rua, Andreas. matar velha. Sim. Então, assim, foi uma fase que eu acho que de muita mudança. E tem um vídeo até muito bom do TVPH, que ele fala sobre os jogos do ano, tá ligado? Todos os jogos que ganharam o jogo do ano. E ele fala muito sobre essa coisa da narrativa, sabe? Como não necessariamente o melhor jogo vai ganhar, mas sim o jogo que tem a melhor narrativa naquele contexto, naquele ano. Isso faz muito sentido. E eu acho que God of War, o de 2018, né, já dando spoiler, né? Ele ganhou o jogo, o TGA, né? O jogo do ano. Eu lembro disso. Que foi até meio polêmico. Foi. Eu até A gente hoje... pode até discutir sobre isso no É, episódio. hoje Contra quem ele tenho. tava discutindo? Eu lembro que foi polêmico, mas eu não lembro contra quem ele tava indo contra, né? Red Dead Redemption Red Dead. 2. Ah, entendi. Lembrei. E, enfim, eu acho que enquanto a saga grega tinha essa coisa de, nossa, é muito adulto, é muito violento, eu acho que o God of War 2018 fala assim, não, eu seria um jogo adulto, eu seria um jogo mais responsável, sabe? Eu acho que ele tenta trazer temas mais maduros, sabe? Ele é adulto de verdade. Exato. Essa é a realidade. Ele é um jogo, tipo, que realmente reflete não só o amadurecimento do personagem, mas acho que da indústria, sabe? Demais. Porque acho sim. que no PS2 era muito mais pontual você ter um jogo tão reflexivo, vou colocar assim, Sim. como esse, assim, um AAA ferrado e tal, ainda mais da PlayStation. Mas, enfim, acho que a gente pode voltar um pouco no tempo e comentar só um pouquinho do desenvolvimento do de 2018, porque ele começou a ser desenvolvido por volta de 2014, mais ou menos. Então foi pouco tempo depois do Ascension. E foi curioso porque, enquanto não saía o anúncio, parecia que tava tipo, meu Deus, acabou o God of War, nunca mais tem nada e tal. Sendo que tecnicamente só fazia 3 anos do último, Sim. que foi... Caramba, sério? tipo, que não anunciaram no caso, porque o Ascension é de 2013. Então, foi tipo, se eu não estiver enganado. Mas então fazia pouquíssimo tempo até que não tinha um anúncio de um novo God of War. Só que tinha essa coisa. E também a franquia, o Cory Barlog, ele fala sobre isso. Tem até o Raising Kratos, que eu e o Cauã já assistimos, Sim, né? é um ótimo documentário. E se vocês Vale muito a pena curtem God of War, eu acho que vale a pena vocês dar uma olhada nesse documentário. Eu acho que ele tem legendas em português, né? Eu acho que sim, porque se eu não estiver enganado, tá no canal da PlayStation. Isso, da Então, Santa acho que já tá Mônica legendado. também. Então, sério, é uma baita recomendação, porque eu, quando assisti esse documentário, eu já tinha minha experiência com a franquia, mas eu acho que foi muito especial e ajudou a me envolver mais, porque você vê o desenvolvimento por trás desse jogo e todo o sofrimento, todo o caos que foi desenvolver, cara. Nossa, chega a ser até inspirador. É muito legal mesmo. Sim, eu acho que tanto ele quanto o Grounded são 2 documentários da PlayStation muito legais de assistir. Sim. Eu acho que... eu realmente não conheço muitos documentários de desenvolvimento de jogos. Eu sei que tem do Psychonauts 2 também, que é uma sequência do jogo do PS2, que também tem, que aí é realmente uma série, tipo, 20 episódios só falando de desenvolvimento. Nossa, Então, cara, eu nem sei o que é Psychonauts. Mano, eu acho que talvez você já tenha visto. É um jogo de PS2 que é um bichinho que ele é tipo um amarelinho muito fofinho, só que ele vive dentro da cabeça de uma pessoa. Eu acho que ela é uma professora. E aí você fica, tipo, vivendo meio que na cabeça dela. Meu e amigo, tal. eu nunca vi isso na minha vida. Não, você deve ter visto, talvez você tenha visto. Mas enfim. E aí ele deu esse pitch aí de, tipo, mudar a mitologia, trazer uma nova cara pra God of War, porque, querendo ou não, tava rolando uma saturação do que era na mitologia grega, sabe? Sim. Ainda mais com o Ascension. Eu acho que o Ascension foi, por mais que muitas pessoas gostem, e eu nunca joguei, né? Mas eu sei que tem muitos momentos icônicos, ainda assim, tava tendo uma... realmente, saturação do gameplay, porque era muito... Querendo ou não, ele é meio repetitivo. Sim. Ele é um gameplay que dá pra ser denso, mas na essência, apertar quadrado e triângulo é meio repetitivo. E aí, teve essa coisa de trazer uma nova cara pra ele. Enquanto ele tava fazendo esse pitch, teve muitas conversas sobre se a franquia deveria abandonar a figura do Kratos, se deveria ter um novo protagonista. A ideia de ter o filho dele também foi muito debatida, se deveria ter, tipo, esse personagem secundário tão próximo, né? Porque o Atreus, ele é o segundo protagonista, né? Sim. Ele é, tipo... Basicamente. Ele é basicamente a Ellie no The Last of Us, né? Isso. Ela é Sim. muito essencial pro jogo. Tem vários paralelos, né, que dá pra fazer assim. Acho Sim. bem próximo. Eu acho que God of War, o 2018 não existiria sem The Last of Us. Porque Justo. tem muita inspiração. Muita influência, Muita verdade. inspiração mesmo. E aí o Cory Barlog meio que bateu o pé pra realmente ter essa visão de, tipo, mano, tem que ser o Kratos. Ele comparou com o Mario, sabe? E, tipo, acho que o Kratos pra God of War é tão importante quanto o Mario é pra Super Mario, sabe? Demais, Porque demais. ele é uma figura, ele é um personagem muito, sei lá, a cara da franquia. E aí também a inclusão do Atreus. Um ponto muito interessante de se comentar também
é a escolha criativa de o jogo ser em um único shot, né? Único take. Sim. Então você não tem corte de câmera em momento algum. A câmera não fica nem... Não tem fade in, não tem fade out, não tem transição de posição de câmera. É realmente um único take o jogo inteiro. E foi um pitch que o Cory Barlog fez pro Tomb Raider de 2013. Foi. Só que rejeitaram. Sim. Era a intenção dele. É verdade. E isso foi uma curiosidade que quando eu descobri, eu fiquei, uou, caramba, meu. Porque assim como o Uncharted, eu acho que Tomb Raider tem muito território pra explorar de uma forma mais cinematográfica, né? Vamos dizer assim. E como ele foi introduzido aqui no God of War de 2018, né? A gente tinha visto um pouco em The Last of Us também, mas eu acho que é um aperfeiçoamento, assim como a gente viu em The Last of Us 2 também. A imersão aumenta muito, principalmente quando você começa a tratar esses assuntos mais sérios, todo esse drama, principalmente do relacionamento, né? Então, cara, foi uma adição perfeita pra franquia e eu acho que, criativamente falando, foi uma das melhores decisões que o Cory fez. Sim, e deixou o jogo ainda mais único, porque tinha essa coisa dos outros God of Wars que supostamente não tinha tela de loading nos outros, até os do PS2. Então era meio que um mérito que eles falavam, não, a gente tá explorando o máximo da capacidade técnica desse console. E eu acho que com o God of War 2018 teve essa coisa de, mano, vamos explorar de outra forma agora, sabe? Porque load, ok, dá pra fazer sem, mas e se a gente fizer um bagulho, tipo, sem take, tá ligado? Tipo, sem cortar a câmera em momento algum. E realmente, acho que dá uma imersão e dá um aspecto muito único pro jogo. E, né, obviamente, acho que a gente tá falando da câmera, uma mudança mais crucial do jogo inteiro, talvez, tirando a história, eu acho que seja a posição da câmera. Sim. Porque antes a gente tinha a câmera no canto da tela, né, uma coisa meio isométrica, e aí agora você tem um over the shoulder. Igual Resident Evil 4, igual The Last of Us. O próprio Batman também tem isso. Sim. O Arkham. Inclusive, eu tava lendo e compararam, assim, com o Batman, tipo, a galera da produção. Porque o Cory, inclusive, ele fala que ele se inspirou em Resident Evil 4, sabe? Legal. Sim. Porque pra fazer essa mudança e tal, ele também cita Dark Souls pro combate. E ele também cita Bloodborne pro level design. Bloodborne, Lula de serpentes veronês aí. Então, tem essas várias inspirações. Eu acho bem interessante até Dark Souls e Bloodborne ser uma inspiração pra esse novo God of War. Por mais que, obviamente, não são jogos muito diferentes, né? Não Cara, acho que... Uma coisa que eu pirei muito de mecânica foi a questão da troca da arma principal dele. Do Leviatã, o Machado? Do Leviatã, Sim. porque eu lembro que na época eu ficava pirando com, mano, como seria legal um jogo do Thor nesse jeito, assim, criado. Eu achava muito Desde massa. a época já existia Sim. esse rumor, né? Que ele jogava uma... Mano, é que o Leviatã, ele é igual o Jarnborn. Eu não sei se teve... Eu acho que não teve retroalimentação ali, porque veio antes essa arma do Thor. Mas nos quadrinhos tem uma hora que ele começa a usar um machado que não volta pra ele. Ah, tá. Mas é um machado igual o Leviatã. Ele começa a usar. E eu fiquei tipo, nossa, mano, é igualzinho, que da hora, tá ligado? Talvez eles Achava incorporam, porque no Ragnarok isso meio que se torna um tópico também. Sim. Que o Leviatã é quase com um contraponto do Mjolnir. Então, eu acho... Nossa, eu pirava nisso, assim, eu lembro na época. Eu achava muito maneiro. E depois volta, né? As lâminas lá dele voltam. Sim. Eu esqueci o nome delas agora. As Lâminas do Caos. Isso. Olha que nome foda, mano. Dá licença. Elas vão mudando de nome, né? É. Ao longo dos jogos, mas é a Lâmina do Caos, tá Sim. ligado? E aí, enfim, tem todo esse contexto da criação do jogo. Você quer acrescentar alguma coisa que talvez eu tenha esquecido? Sim, na verdade é só um complemento, porque eu lembro que quando eu tava jogando o God of War de 2018, né, por eu estar tão imerso, tipo, fui pesquisando outras coisas também, e acabou me aparecendo um vídeo justamente do outro PH, que é o PH Santos, que ele é crítico de cinema. Então ele analisou as cutscenes do jogo, né, analisou algumas cenas da história, de uma forma como um crítico de cinema reagiria a um filme, né, justamente por causa desse fator cinematográfico que o God of War de 2018 traz. É muito interessante ver como ele consegue analisar as partes mais técnicas, né? Porque tem muito jogo de câmera ali, principalmente para incorporar a gameplay com a cutscene, né? Quando você tá entrando e saindo de um ambiente. As cenas de ação também, que são bem dinâmicas, porque... A cena de ação é um show à parte, cara. Nossa, eu lembro do é comecinho fenomenal. dele lutando contra aquele personagem. O Baldur. Nossa, eu acho que é muito bom. Eu acho que é a melhor luta da nova saga Sim. até hoje. Não, eu não sério? acho que teve uma melhor. é Pô, incrível. pensei que melhorava depois. Mano, eu acho que eles não Tem conseguem outras fazer que algo... chegam muito perto, mas é que a catarse Mano, é muito alta. que eu acho que não tem nenhuma tão visceral quanto essa. Sim, Ela é nossa. muito... Mano, os caras tão se esmurrando e quebrando tudo em volta. Sim, tipo, eu acho que... Nossa, eu acho tão legal. Aquele agarra e começa a quebrar montanha assim, por Nossa, dentro. sim. Nossa, é por isso que eu penso, cara, um jogo do Thor nessa vibe ia ser muito bom. Meu Verdade. Deus do céu. Eu Verdade. imagino, sei lá, fazendo isso, sei lá, com o Carniceiro dos Deuses, com o Hércules, sabe? Os dois Sim, saindo na não, porrada. verdade, hein, João? Ia ser ótimo. massa demais. Seria muito bom.
E além dessa parte da cinematografia, né, que God of War adotou pra franquia, eu quero citar também que a gente tem um brasileiro na equipe, que é o Rafael Grassetti. Nossa, importantíssimo falar disso. Muito importante a gente Ele falar faz disso. o modelo 3D do Kratos, Não, né? ele que fez o visual do Kratos. Isso mesmo. Acho que você comentou isso com a gente no momento. foi o Rafa Grassetti que fez. Eu lembro que eu sei disso por causa de você. Ah, que legal. Ele foi o responsável, inclusive, se vocês forem no site ou no portfólio do Rafael Grassetti, vocês vão ver lá um modelo do Kratos que foi aprovado, né, para o desenvolvimento Que é do de jogo. argila, não é? Não tem um modelo que ele fez de argila também? Ou ele fez depois? Argila real mesmo? Eu acho que tem uma versão que ele fez de argila. Caraca. Tanto que o visual é um pouco diferente, assim, mas ainda assim a barba, tem a ombreira aqui, mas eu só mudo um pouquinho. Legal, não cheguei a ver esse de argila, mas é interessante ver que, cara, praticamente todo esse visual icônico que a gente conhece do Kratos, porque pra mim, eu acho que, visualmente falando, God of War se manteve no mesmo nível, né? A gente tem o design icônico do Kratos com aquela barbicha dele, a pele branca, a tatuagem vermelha cobrindo o rosto. E aqui no de 2018, eu acho que eles conseguem elevar ainda Narigão com mais. tudo dele. Isso, bem lembrado. Porque ele consegue se manter icônico ao mesmo tempo que ele traz uma certa renovação pro personagem, né? Deixando ele mais maduro, mais sério, sabe? Então, todo esse visual dele carrega o peso que ele tá levando ao longo dos anos também. E ele também foi responsável pelo design do Atreus, né? Que é o filho do Kratos. E de muitos outros também, né? Ele começou no God of War de 2018 como artista, líder de personagem. Então, ele foi responsável pela maior parte dos personagens. E lá no God of War do God of War Ragnarok de 2022, ele já foi promovido para diretor de arte. Nossa, 2022 já faz tudo isso de tempo? Caramba. Sim. Loucura pensar nisso, né? Caraca. É. Aí ele já, tipo, ele fala muito. Depois que ele sai do desenvolvimento do jogo e, tipo, sei lá, ele participa de outros podcasts aqui, ele também fala muito sobre os cenários também, que ele teve uma participação muito ativa, principalmente no Ragnarok. Enfim, a contribuição do Rafael Grassetti pros dois jogos é fenomenal. E é muito interessante saber que a gente tem um cara tão talentoso assim num jogo que a gente tanto ama, né? Sim, inclusive o Rafa Grassetti hoje em dia, acho que ele tá trabalhando com o Intergalactic na Naughty que Dog. Tá? Caraca, que legal. Mas eu não acho que ele tava desde o começo, eu lembro de ver isso há pouco tempo até, mas eu acho que agora ele tá participando pra ajudar no desenvolvimento. Então, Esse é outro jogo que eu tô interessado, cara. O Intergalactic? Eu acho que vai ser muito eu tô massa. muito hypado. Mano, esse tem que estudar. Enfim, se você entrar nesse tópico, eu vou me perder aqui. Mas enfim, eu espero que lance logo um trailer desse jogo. Porque eu quero muito ver o gameplay, mano. Tem muita coisa pra ver o gameplay desse jogo. Eu quero ver. A estética toda me interessa bastante, mas voltando pro God of War. Sim. Eu acho que tem uma coisa que hoje em dia eu fico meio conflituoso. Eu sinto que seria bom rejogar o God of War. Porque eu vou fazer. Eu tô anotando, inclusive, as referências que eu vou ter que colocar na sinopse desse vídeo, que a gente tá falando muita coisa. Sim. Mas tem um vídeo de um cara. Ele é um gringo que faz vídeo sobre cinema. Acho que o nome dele é Patrick H. Williams, se eu não tiver confuso. E aí ele tem um vídeo que é dedicado a falar sobre jogos. Sobre, tipo, se jogos são o novo cinema. E aí ele joga. Ele não é tipo, um gamer, ele não tá familiarizado. Então, um amigo dele recomenda vários jogos de eixos diferentes. Então, ele joga desde God of War e The Last of Us 1 até Inside e umas visual novels. Ok. Sabe? Então, ele tenta ter um escopo variado. Qual visual novel? Não, mentira. Eu não vou lembrar. Mais meia hora de episódio. Sim. E aí, ele comenta sobre God of War em especial por conta de só ter um take. Porque ele fala assim que em filmes, pra ele é muito difícil um filme fazer isso bem. E se faz, tem que meter o louco. Tipo, você meio que faz uma jogadinha de edição ali. E ele fala isso com um tom certo meio negativo. Tipo, por exemplo, eu não vi 1917, que é um filme que também é... Ele meio que... Quer dizer, você assiste como se ele fosse um único take, ele tem cortes, obviamente. Mas eu vi até um vídeo, é que eu não vi o filme ainda, mas tem vídeo que explica como é que eles fizeram. Tem hora que, sei lá, a câmera passa na frente de uma árvore, por exemplo. Eles trocaram take, só que você não sabe que trocou. Eu acho que Tem que ter uns truques, né? O Gaveta deve ter um vídeo sobre isso, inclusive. Foi o Gaveta que eu vi, talvez. Eu acho que é isso mesmo. E ele comentou a mesma coisa também sobre adolescência, que usa muito disso, mas pelo que o pessoal da produção falou, realmente a adolescência foi filmada em um único take, né? Porque são episódios, então, teoricamente, é mais fácil fazer isso. Sim, eu acho que a adolescência é realmente um caso à parte que os caras conseguiram fazer de uma vez só. Mas ele comenta sobre como, nesses filmes, por exemplo, 1917, acaba sendo um empecilho. Ele fala que ele acha que o filme seria melhor se tivesse corte. Porque você começa a ficar querendo caçar, sabe? Você perde a imersão, pelo menos no caso deles. Você perde a imersão porque você fica mais olhando o aspecto técnico e vendo os truques do que necessariamente prestando atenção no filme. Obviamente, isso não se aplica a todo mundo. É mais uma questão até dele por ser, né, da área de cinema. E ele fala que God of War é um caso diferente, porque é um videogame. Sim. Então você literalmente não tem limitações físicas pra isso, sabe? Pô, isso é muito legal. É uma coisa muito diferente. E você tem o foco de você estar controlando o personagem, então você tá na pele dele. Então faz sentido não trocar. Tipo um RPG que às vezes, sei lá, tem RPG que você vai
como mestre, querer trocar de cena. Tem alguns que você vai fazer diretão, tá ligado? Aham. Então tem Sim. isso também que pode acontecer. Sim. E eu acho que tem também o lado de... Ele comenta, né, sobre isso de... Por que jogos têm tanta essa brisa de querer parecer ser cinema? E hoje em dia é uma coisa que eu fico refletindo um pouco mais. Eu não sei, acho que eu não tenho uma opinião formulada sobre isso. Mas eu acho interessante, assim, como God of War de 2018... Não vou dizer que ele abdica do gameplay, mas ele definitivamente dedica uma porção maior dele a cutscenes, a elementos cinematográficos do que o restante da franquia. Sim. Sabe? Eu acho que virou algo meio que tão importante quanto o próprio gameplay. E aí, não sei dizer se isso é positivo ou não, no aspecto macro, assim, da plataforma como videogame. Mas eu acho que é explorar a mídia, né? Eu acho que é um jeito de explorar, então Eu acho que é acho que é. válido, de certa Sim. forma. Nossa, dá pra fazer um programa sobre isso? hein? Dá, pior que dá mesmo, sim. Eu tive uns insights aqui. sim. Anota. Mas com certeza, fazer um episódio sobre isso. Sim, mas isso é muito real mesmo. Mas voltando aqui pro escopo de God of War, eu não consigo ver isso de outra maneira que não seja positiva, porque, que nem eu já tinha comentado antes, ele acrescenta muito pra esse drama que a gente tá vendo do Kratos e do amadurecimento dele, né? Então trazer essa estética, entre aspas, né? Esse modo de operar as cutscenes mais cinematograficamente, dá um peso muito maior, porque você tá acompanhando como se fosse, como posso dizer, sei lá, como o peso de um filme. Eu acho que isso traz um pouco de seriedade, entre muitas aspas, né? Principalmente se tratando de God of War, porque God of War, nos primeiros jogos, não era uma franquia que estava focada nisso, né? Então, eles trazerem esse elemento acaba trazendo um fator emocional muito mais forte também, né? E tanto é que a gente tinha comentado aqui também que isso dá muito mais liberdade para cenas de ação também. E, enfim, eu acho que a contribuição é muito forte, muito interessante. E outros jogos que abordam isso também, eu acho que eles estão certos, tem mais é que tentar explorar... essa identidade visual, digamos assim, do cinema para os jogos também. Eu acho que é bem interessante, ainda mais com as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Então, com a captura de movimento, a captura de feições no rosto e tudo mais. Eu acho que pra mim o principal defeito que eu vejo nisso não é necessariamente no jogo em si, mas eu acho que na tendência da indústria como um todo, em especial de AAA da PlayStation, sabe? Justo. Porque eu acho que eles hoje em dia, eles são muito refém dessa fórmula, sabe? Então você não tem... Tipo, acho que Astrobot, por exemplo, que ganhou o jogo do ano. Sim. É meio que exceção. Você não tem mais jogos como era no PS2, tipo, um Crash, um Sly Cooper, um Jak and Daxter. Eu acho que hoje em dia eles são muito, tipo, mano, AAA, realista, cutscene, história dramática, pai e filho. Não sei, porque você pensa lá nos jogos da Capcom agora, o Resident Evil 9, que eu vi bem mais do que eu acho que o God of War. Sim. Eu acho que ele tem ainda uma vibe muito de jogo, assim. Eu não consigo olhar pra ele e falar, não, eles estão tentando fazer cinema aqui. Eu sinto que é um Resident Evil só com gráfico muito foda, sabe? Eu acho que nesse caso eu concordo isso. com você, mas eu acho que eu digo mais realmente no eixo PlayStation. Eu acho que justo. no eixo PlayStation eles são meio reféns disso hoje em dia. Sim. Eu acho que eles não se dão a liberdade de fazer outros jogos. Inclusive. Homem-Aranha, acho que por ser mundo aberto, tem um pouquinho menos do que isso. Mas ainda assim, acho que bebe muito. Bebe bastante, sim. Ainda assim, acho que bebe bastante. Inclusive, fazendo uma reclamação da PlayStation, né, que eles fecharam a Bluepoint, que foi o estúdio que fez o remake de Demon's Souls, fez o remake de Shadow of the Colossus, o remaster de Uncharted. E aí é tipo isso, né? Os caras fazem um jogo AAA, aí eles estavam fazendo acho que eles estavam fazendo, inclusive, o multiplayer de God of War. Sim. Ia ser um jogo God of War multiplayer. Caramba! Só que ele foi cancelado e aí, tipo, PlayStation fechou o estúdio, né? Porque, é um gasto astronômico. Então, vamos fechar o estúdio porque é mais fácil, sabe? Caraca! Então paia, é zoado. Nossa, eu acho que outro jogo que vai ser muito próximo do God of War, pensando agora, é o Wolverine, né? Que vai sair agora também. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser bem próximo. Sim. E já foi comentado que não vai ser mundo aberto, né? Pelo jeito. Vai ser. Eu achei que era. Vai ser momentos meio mundo aberto, porque não sei se você viu o trailer. Eu vi boa parte, No trailer, tipo assim, ele vai pra vários lugares que são famosos na carreira do Wolverine. Então ele vai pro Canadá, ele vai estar em Westchester, parece, vai estar em Madripoor, ele vai pra vários lugares, entendeu? Vai pro Japão também. Caramba. Então ele vai pra vários lugares, vai ser meio que uma homenagem à carreira do Wolverine, assim, sabe? Que da hora. Eu tinha visto um trecho que eu acho que era uma cidade um pouco mais casas baixas e ele, tipo, pulando de telhado no telhado. Madripoor ali. Pode crer. É o subúrbio de Madripoor e também tem uma hora que ele tá mais no centro de Madripoor, que tem os prédios cassinos, negócio mais diferentão, sabe? Você acha que vai ser bom esse jogo? Eu acho que vai ser bom. tô curioso. Cara, tô curioso é que assim, também. eu vi os vazamentos. Tá. Vazamentos tem muito personagem, muita coisa, assim. Só que eu acho que a história vai ser meio que o Wolverine resolvendo um mistério e ele vai ter que ir em vários lugares da vida dele, sabe? E vai ter alguns flashbacks também, parece que é isso. Uma coisa que eu tô meio preocupado com esse jogo é que eu acho que eu já tô vendo muito da fórmula Insomniac nele. Eu tô vendo também se um pouco. distancia um pouco disso, sabe? Mas é lógico que por ser a mesma empresa e já ter dado sucesso 3 vezes, vai ser difícil eles fazerem isso. É que assim, eu não sou muito fã do Homem-Aranha 2, né?
O Homem-Aranha 2 eu não sou muito fã, mas eu acho que o Homem-Aranha 1 é muito bom. Ele é o melhor jogo do Homem-Aranha já feito, uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Eu acho muito bom mesmo. Caramba, a melhor história do Homem-Aranha? Uma das melhores, assim, eu acho muito bom. Eu concordo. Em questão de história De também. todos os tempos? Eu acho, cara. Caraca. Assim, Sim. pra outra mídia eu acho que é, cara. Justo. É que de diferente do adaptação. Batman, o Homem-Aranha não tem histórias tão assim, né? Sério? Pela famosas. polêmica, mas... Caramba. É. Não sabia dessa. Mas, enfim, eu acho muito bom. O Miles eu acho um jogo com uma história boa também. Eu gosto da história. eu já não gosto da história do Miles. Eu gosto, acho Eu legal. acho super genérica, cara. Eu não gosto muito do Homem-Aranha 2, eu acho mais fraca. Acho que é a mais fraca de todos. É. O Homem-Aranha 2, assim, tem alguns problemas. Eu tenho coisas legais ali, mas tem alguns problemas. Esse Wolverine eu acho que vai ser bom, assim. Eu tô sentindo que a história Tomara. tá no caminho certo, assim. Vai ter a Jean Grey também no jogo. Sim. Da hora. Tem essa parada. E eu não sei se... não foi confirmado oficialmente, mas todo mundo já sabe por causa do vazamento, né? Que ela vai estar no jogo, vai ser até jogável. Sim. Uhum. Ô, louco, da hora. É. Então, e tem o jogo dos X-Men que eles vão fazer em seguida, né? Tem Sim, isso também. tava programado pra 2030, né, nos vazamentos. Esse daí eu tenho medo. Esse eu tenho medo. Pô, eu tô... Aí você tá empolgado. eu também, eu tô mano. empolgado, mas eu tenho medo. Sim, sim. Eu acho que pode ser o mais diferente deles. É. Mas eu acho que puxando o gancho com isso, acho que o que eu quero dizer é justamente essa coisa da fórmula até dentro das próprias franquias, sabe? É. E aí você tem o Ghost of Tsushima e o Ghost of Yotei, sabe? Sim. Que também são jogos muito parecidos. Sim. Justo. Vou falar do TVPH de novo aqui, porque ele também faz um vídeo sobre isso, sabe? De como, tipo, mano, é um investimento de centenas de milhões de dólares. Sim. Então é uma coisa assim que eles não vão querer tomar risco, sabe? Ele até compara com a época do PS3, quando saiu Infamous 1 e Infamous 2, sabe? Que, tipo, o salto no gameplay era muito mais absurdo. Sim, tipo, mudava muito mais coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tipo... Mantendo pequenas seguro alter- porque tem medo de não vender, né? exato. Tipo, isso. vamos vender algo que seja familiar. Mas, enfim, vamos voltar pra God of War. A gente pode realmente fazer um episódio inteiro só falando sobre isso, sobre Sim. videogame e cinema, né? Fazer essa Sim. comparação. Mas eu acho que no caso de God of War, né? Ainda mais comparando com o restante da franquia, definitivamente teve uma mudança substancial, tanto no gameplay quanto na abordagem. E a gente pode comentar sobre o jogo em si, né? Agora, vamos comentar sobre o jogo. Sim. Que, mano, vou começar falando sobre, né, a sinopse, né, do jogo. Que basicamente a gente tem um Kratos mais velho, vou dizer assim. Agora ele tem um filho. Sim. O jogo começa quando a esposa dele morre, a mãe do Atreus. Ela falece e eles estão fazendo o funeral dela. Então você começa o jogo acendendo ali a fogueira, você pega as cinzas dela. E como último pedido, ela pede pro Kratos cortar algumas árvores que estavam ali ao redor da casa deles. E despejar as cinzas dela no pico mais alto de todos os reinos. Sim. Então o Kratos, ele tá nessa coisa de lidando com o luto dele, assim como o Atreus também tá, ele perdeu a mãe dele. Justo. E você percebe que ambos eles têm uma relação um pouco distante. Por Sim. mais que eles sejam pai e filho, você percebe que o Kratos não sabe lidar muito bem com o Atreus como um pai, dizer assim. E deixa eu entender que talvez a Laufey, né? A Fey, né? Que é a mãe do Atreus. Que inclusive é a atriz da Karen Page. Do Demolidor, né? É sério? Sim. Aham. Mas ela só Nossa, aparece no não lembro Ragnarok. disso. Ela só aparece no Ragnarok. Pra mim, eu tava jogando, foi uma surpresa muito da hora. Tipo, caramba, E é Karen muito Page! e é a cara dela, né? Sim, Eles não idêntica. mudaram. Eles não mudaram realmente o Caramba, rosto cara. dela. Eu depois fiquei pensando porque o contraste entre ela e o Kratos é muito grande. Você acha? Eu acho. Pior que eu acho. É que eu acho que a caracterização pra mim ficou ok. Não, ficou também, mas tô falando isso porque, tipo, é interessante ver como... o contraste do personagem mesmo, sabe? Tipo, esse sim. cara gigante, barbudo, com a delicadeza da Faye, sabe? Sim. Porém, a gente descobre também que ela é uma guerreira muito forte também, né? Ela já lutou com ele, né? Sim. A primeira vez que eles encontraram esse cara na É Lothar o porrada. nome dela, né? É Laufey. É porque é uma derivação do nome de Loth, né? Que é o rei dos gigantes de gelo. Tem uma parada dessa. Porque Que é o pai do Loki na mitologia. Aí, ó. Olha lá. É. Então você já Lore. cantou, porque é isso mesmo. Mas enfim, e é muito interessante porque aí tem essa cena toda inicial ali, você tem uma sequência caçando com o Atreus, né? Eles fazem o velório e depois caça. Posso fazer mais um comentário que eu lembrei Claro. agora, porque o Cory Barlog, ele falou no documentário Raising Kratos, que esse início, que também é super marcante, super icônico, tanto pra franquia quanto pro jogo no geral, ele falou que esse início, essa cena, essa sequência, é meio que uma metáfora pra franquia de God of War também. Porque o Kratos tá ali derrubando a árvore, né, com a marca da Faye, e isso representa o que God of War foi e era, né, antes disso, e o Kratos derrubando ali, indo queimar, significa o recomeço. Então, tipo, tem toda uma simbologia ali também que o Corey pensou pra isso. Sim, e vale mencionar que o Corey, eu acho que ele fala que ele é um pouco baseado na relação dele com o filho dele, né? Putz, bem Sobre lembrado. paternidade. Sim. Ele fala que porque, né, por caso alguém tenha esquecido ou não ouviu outro episódio, o Cory Barlog, ele é o diretor do God of War 2 também. Sim. Então, e ele fala que o God of War 2, em parte, ele é inspirado com a relação com o pai dele. Então é meio que é quase que um ciclo completo, né? Porque o 2 ele fez sobre o pai, o
o soft reboot foi sobre o filho dele. Então você tem essa coisa... E é isso, o Kratos tentando fazer com que o Atreus não repita os erros dele. Isso. Só que é complicado porque o próprio Kratos ainda tá aprendendo a lidar, né, com o que ele fez. Exatamente. Mas você tem esse começo todo que é muito... Ele é contemplativo, mas ele também já te introduz pro gameplay. Você tem o troll lá do trailer, que você luta. É até engraçado comparar com os primeiros jogos, porque enquanto você começa os primeiros jogos já lutando com um bicho gigante, aqui você começa contemplativo, sabe? De uma forma mais lenta. Então isso é muito interessante, esse contraste também. Sim, e aí depois você chega, você volta pra casa, que é nessa parte que o Kratos tá falando pro Atreus socar a mão dele, né? Eu acho Que aí que ele fica irritado. E aí nessa hora batem na porta e tem o Baldur lá. Baldur. O Baldur aparece e ele vai meio que cobrar, né, o Kratos. Eu não lembro exatamente o que ele fala. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero... Pra falar a verdade, não lembro nem o objetivo do Baldur ali. Você lembra o que ele queria? Eu acho que ele queria cair na porrada com o Kratos Eu mesmo. acho que é, né? Sim. Ele tá querendo morrer pra fazer o Ragnarok, sei lá. eu Porque você tá ligado, eu né? lembro Que que ele... a morte do Baldur na mitologia nórdica é o que gera o Ragnarok depois. Sim. Tem isso. E eu acho que... Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele tem essa jornada de querer sentir algo também, né? Então ele quer lutar com o Kratos porque ele acha que o Kratos vai ser quem vai conseguir fazer ele sentir algo. Ele é indestrutível, né? Tem Ele não tem tato também, não sente absolutamente no God of nada. War ele não tem tato também. Tipo, ele ser imortal, ele ser invencível também impacta as sensações dele. Então legal. ele busca alguém que consiga fazer ele sentir algo. E o Kratos, ele, tipo, acho que no trailer aparece isso uma hora, não no primeiro. Nessa fala dele, tipo, eu achei que você seria maior. Aí, tipo, é muito bom que tem aquela cena, né, do... O Kratos acho que empurra ele, ou dá um soco nele. E aí, tipo, ele olha pra trás, aí, tipo, o Baldur, tipo, segura o braço dele, tipo, dá uma porrada que leva ele pro outro lado da cerca. Saia da minha casa. Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu? Não. Não. Certo. Minha vez. E aí tem, mano, essa luta pra mim é absurda. Eu acho que é que eles mais conseguem aproveitar a câmera, sabe, a intimidade, porque você tem uma luta que é, tipo, mano, muito visceral. E você bate no Baldur, ele sai voando pela tela, tá ligado? Sim. Ele sai quebrando as árvores. Então você fica, tipo, mano, desse jogo é é muito louco. É muito legal porque realmente você vê o poder de dois deuses brigando, né? Sim. Isso. E aí você, mano, eles ficam fazendo uns golpes malucos no outro. Tem uma hora que, tipo, o Baldur levanta ele pro céu. Depois ele, tipo, aquela coisa dele... acho que tem uma hora que o Kratos bate nele com uma árvore, né? Nossa, é verdade. Ele bate com uma árvore. Aí tem aquilo que você falou, né? Ele tá no meio de duas pedras. Sim. Aí eu acho que o Baldur fala, eu vou lá falar com o moleque que tá lá na sua casa, né? Eu vi outra voz. Aí você ativa, né? O Rage of Sparta pela primeira vez. E aí, nossa, enfim, tem toda essa sequência... Que depois você, inclusive, vê a destruição que você fez, né? Sim. Você volta pra casa, o Kratos tá se arrastando. Tudo isso na sua casa, né? Perto da sua casa. E eles têm que vazar de lá o mais rápido possível. E aí depois acho que, né, pulando, né? Pulando muito rápido todo o jogo, né? Mas eles encontram a Freya, né? Depois de um tempinho. E eles começam a seguir o objetivo de querer jogar as cinzas no pico mais alto. E aí eles conhecem a Freya, eles conhecem o Brock e o... Sindri. E eu acho que é importante lembrar também que a Freya é mãe do Baldur, né? Que depois eles descobrem isso, que primeiro ela era a bruxa da floresta. Isso. E aí depois descobre que ela é a mãe do Baldur. Tem toda a questão que foi ela que
criou essa maldição pra ele, porque ela não queria que ele morresse. É porque o Baldur, na mitologia, não sei se é assim no jogo, não tô ligado, mas na mitologia ele é um dos filhos de Odin, né? Só que ele esconde isso porque se matar o... Porque, tipo, tem uma parada, se matar um dos filhos de Odin lá, que seria o Baldur, começaria o Ragnarok. Então ele meio que esconde o fato do Baldur ser filho dele. Tem uma parada dessa na mitologia. Eu sei que na mitologia nórdica original, o Baldur ele é meio que um dos mais queridos, não é? Sim. Ele é tipo um dos mais bondosos, um dos mais queridos, e aqui ele é um dos mais desgraçados. Ele é um dos mais arrombados que tem. E aí você tem toda essa saga e, enfim, eu tô indo meio que da minha cabeça. Se vocês quiserem, se você quiser também comentar alguma coisa, tô indo nos pontos que eu acho que são mais interessantes do jogo. Acho que é legal também a gente falar da Jormungandr. Nossa, sim. Mano, Jormungand. é muito legal ver esse bicho gigante, essa cobra gigante ali, e depois você acaba interagindo com ela também. E no primeiro jogo, no caso de 2018, eu acho que ela foi vítima de um grande mistério, né? Tipo, a gente não sabia muito sobre ela, a gente sabia que ela provavelmente teria um papel importante, tanto é que depois isso virou motivo de decepção pra muita gente no Ragnarok. Sim. Mas toda Mas eu gostei a da mística referência. dela... Pelo menos pra mim, tipo, quando você tá vendo de longe lá o Thor, porque eu vi essa cena, né? O Thor lutando com ela, lembra muito a luta do Jormungand contra o Thor do Walter Simonson, pra mim, nos quadrinhos. deve Lembra ter bastante. Isso acontece nos quadrinhos? Tem a Caramba. luta. Na fase do Walter Simonson é clássica essa edição, que até eu acho que o Sgrod já comentou com a gente, não sei se tem aqui no programa, mas que é uma história clássica da Marvel, porque toda a história é em splash page inteira. É o Thor lutando com ela em splash page. Que maneiro. Essa história tem no Omnibus do Walter Simonson. Que da hora. Na legal. mitologia nórdica é realmente um evento muito importante, porque o Thor morre lutando Sim. contra ela e ele tem isso dele meter uma porrada tão forte que ela volta no tempo, né? Tem isso. Isso é canônico, isso é da mitologia nórdica. E realmente tinha todo um mistério, até pela relação dela com Atreus. Também. Porque, enfim, acho que a gente vai chegar no final do jogo daqui a pouco, então eu vou guardar. Vai guardar. Mas, Daqui a pouco a gente enfim, chega lá. você tem toda essa saga deles, e aí você entendendo o Kratos como pai, e ele também se entendendo e aprofundando o relacionamento dele com o Atreus. Acho que um momento muito crucial é quando porque o Atreus não sabe que o Kratos é um deus. Sim. Então, chega um ponto do jogo em que o Atreus começa a ficar doente. E aí, acho que é a própria Freya que fala isso pro Kratos, não é? Que o fato do Atreus estar ficando doente é porque ele é um deus, ele é um semideus, que ele acha que ele é um mortal. Então, esse conflito interno dele acaba comprometendo a própria integridade física dele. Caraca. E aí eles começam a... Acho que isso começa a ficar mais latente quando eles encontram os filhos do Thor. Que é o Magni e o o outro... Mid, não- eu acho que é... Mod. Mod e Magni. Isso. Eles encontram os dois. E aí tem o... Inclusive, eu não sabia disso. Eu sabia de um deles que era o Nolan North. Que ele é o Nathan Drake de Uncharted. Mas o outro é o Troy Baker. Caramba! Então eles são... Tá em todo lugar, né, Os mano? dois são irmãos de novo. São irmãos de novo aqui. Caraca, que doideira! São irmãos em Uncharted e são irmãos em God of War Que da também. hora. E aí você tem, acho que a primeira batalha, assim, acho que é a primeira batalha que o Kratos mata um deus nórdico, né? Que ele mata o Magni, se eu não estiver enganado, que é o mais altão, que eu acho que é o Troy Baker. E aí o outro foge, né? E é até engraçado porque ele fica xingando a mãe do Atreus, né? Sim. Durante a luta. E o Atreus fica com muita raiva disso. E aí, só que aí depois eles encontram ele de novo, inclusive quando eles estão no templo de Tyr, não é? Porque eles precisam achar... Eles estão indo pra Bifrost, não é? Eles vão no templo de Tyr, que tem até aquele vaso que mostra o Kratos na mitologia grega. E aí ele aparece e aí o Atreus pifa de vez, né? Ele entra em pane, desmaia e o Kratos leva ele pra Freya, né? Sim. E aí você tem uma das cenas mais marcantes do jogo inteiro, que é ele precisa ir pra Helheim, que lá... E a Freya fala, mano, lá o frio é, tipo, congelante, não tem nenhuma... Não existe um fogo que queime naquele lugar. Você precisa achar alguma outra coisa pra conseguir... É o lugar dos gigantes de gelo? Não, eu acho que tipo não. inferno. É o inferno, é o inferno mesmo. Hell, então, tá. Porque quando você falou que era de gelo, eu lembrei de Jotunheim. Não é Jotunheim, não. Não? Ah, tá. E aí você tem esse lugar, mas... E aí, tipo, ela fala, mano, não tem nenhum fogo que queime lá. Aí o Kratos falou, mano, beleza, vou ter que usar os recursos. E aí você tem toda uma sequência muito insana, que é ele voltando pra casa. E ele tá no barco, assim, começa a ter uma tempestade ferrada, tudo começa a ficar cabuloso. Sim. E você tem a aparição da Athena. Você não pode se esconder, espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai.
Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Aí já pega muito. A virada. E aí, mano, é uma conversa muito ferrada, assim. Muito. Porque você fica tipo, mano, que absurdo, tá ligado? A Sim. Athena tá aparecendo e tal. E você entende que é meio que da cabeça dele, né? Você, ou pelo menos, enfim, acho que fica... Deixa entender que é da cabeça dele. É. Por mais que fica um pouco em dúvida na hora. Mas... E aí ele volta pra lá porque as lâminas do caos estavam escondidas na casa. Inclusive, no começo do jogo, eles dão uma dica disso, né? Porque tem uma hora que ele dá uma olhada no tapete. Ou ele mexe... Não ele, lembro disso. Ele mexe no tapete e aí, tipo, lá embaixo tá as lâminas do caos. Eu sei que em algum outro material, que não foi em algum jogo, se eu não tô enganado, deve ter sido algum livro ou quadrinho que teve, que retrata um pouco antes da jornada do Kratos chegar na mitologia nórdica, fala que ele tentou se livrar das lâminas diversas vezes, mas ela continuou seguindo ele. Tanto é que depois, justamente por causa disso, ele aceita e decide guardar elas. É, tipo, é maldição, né? Ele É. realmente não consegue escapar das lâminas. Isso. Caramba. Pô, isso é muito maneiro. Sim. E aí você tem isso dele lá pegando as lâminas e tal. E aí a Athena falando, não, porque você é um monstro, você sempre vai ser. Aí nossa, fala, eu sei. Quando ela fala, you are a monster, é muito bom, Aí velho. ele fala, não, mas eu não sou mais o seu monstro. Aí, Sim. tipo, aí você sai, ela com as lâminas, aí começa a tocar música, tipo, aí você começa a usar as lâminas de novo. E de novo, trilha sonora, né? A gente não falou da Sim. trilha sonora ainda, que, Muito bom. mano, os 3 primeiros do God of War, trilha sonora é impecável. Chega no 4 e no 5, mano, que é isso, cara? Trilha muito sonora bom. absurda, Que é velho. do absurda. Bear McGuire, né? Isso, aham. Que, nossa, ele faz um trabalho muito fino. Muito. E os momentos épicos desse jogo, cara, sinceramente, é 50% trilha sonora. É muito bem feito, é muito Sim. épico. Te arrepia só de você ouvir as primeiras notas, tá maluco? Não, e é interessante porque eu acho que esse jogo... Eu pago muito pau pra trilogia clássica porque eu acho que esses jogos, eles não conseguem ter o mesmo nível de escala Sim. que a trilogia grega. Sim. Mas ainda assim, eu acho que eles conseguem fazer uns momentos tão dramáticos nessas cenas, sabe? Que compensa, tá ligado? Consegue compensar de alguma forma. E aí você tem o Kratos lá pegando as lâminas do caos. Você vai pra Helheim, você tem que matar um troll que você tem que pegar o coração dele, porque pra Freya fazer uma receita. E aí, enfim, cura o Atreus. E é da hora porque a partir do momento que ele é curado, o Kratos conta pra ele, né? Sim. Tipo, eu sou um deus, moleque, você também é. e tal. E aí ele fica Garoto. arrogante, né? O Atreus fica arrogante pra sim. caramba. Que assim, vamos relembrar que, tipo, o Atreus já tinha a comunidade já tinha uma certa birra com Atreus, né? Eu acho que justamente porque ele se trata no jogo de forma meio arrogante, mas Ele virou Damien. é tipo isso. Mas isso faz tão parte da jornada dele, de amadurecimento também do Atreus, tanto aqui no God of War 2018 quanto no Ragnarok também. Cara, Sim. eu não consigo ver isso como um ponto negativo, apesar da personalidade chata e arrogante dele, cara. Porque ainda assim eu acho muito bem feito, muito bem colocado ali na história. Sim, e eu acho que essa parte chata e mais arrogante pra mim é muito pontual desse trecho específico. Eu não acho que ele é o jogo inteiro, sabe? Eu vi muita gente reclamando, tipo, eu não suporto o Atreus. Aí quando chega lá no Ragnarok tem a fase só dele, aí o pessoal reclama mais ainda. Sim, eu sinto que no Ragnarok eu vejo muito mais gente reclamando sobre a presença do Atreus e esses trechos dedicados a ele. Mas eu acho que é legal porque muda o gameplay, inclusive. Eu acho que ele fica mais agressivo. Tipo, literalmente no gameplay ele fica mais agressivo. Eu lembro que tem uma cena que você tá subindo de elevador. E eu acho que quando o elevador abre, tem um inimigo e ele pula no inimigo, tá ligado? Tipo, Verdade. Sabe? Fica, mano, Eu sou Deus, moleque. Ele trata mal o Sindri, né? Tipo, verdade. ele trata mal o Sindri. Ele só faltou falar que nem o Loki dos Vingadores. Fala, eu sou um deus, criatura Ele ridícula. tava nesse pique. E aí tem uma hora que... Acho que o pico disso é quando ele mata o Mid, né? Mod. Ele mata o Mod. Que eles encontram ele lá. E ele fica tipo, vou falar pro meu pai que vocês são loucos, vocês mataram meu irmão, não sei o quê. E aí o Atreus mata o cara, tá ligado? E o Kratos fica assistindo parado. O Kratos fica tipo, você vê ele de fundo uma paradinha, deixando, sabe? E aí ele começa a falar com o Atreus. Eu não me recordo exatamente qual que é o ponto de virada. Eu acho que um dos pontos de virada é quando eles estão no pico de Midgard, porque eles precisam ir pra Jotunheim. Ok. Só que Jotunheim, o único portal é nessa montanha, que inclusive é onde eles encontram o Mimir, né? Que é um ótimo personagem. sim. É a Que cabeça, né? É, cabeça. é a cabeça que fica na cintura do Kratos, Pô, muito da hora, mano. que é um ótimo personagem, Sim. acho que é um complemento ótimo.
E aí eu acho que o Atreus, ele tenta pentar o Baldur sozinho, né? Tanto que ele dá uma flechada no Kratos. O Kratos fica eletrocutado por um momento. E aí ele tenta lutar contra o Baldur. Que eu acho que é o segundo encontro que você tem com ele. E aí tem aquela sequência que vocês estão em cima do dragão, sabe? Ah, tá. É, sim, realmente. E eu acho que vocês vão parar em Helheim. Você para em Helheim de novo. Ou você para em Niflheim. Você para em Helheim ou Niflheim. Mas realmente essa sequência é muito boa também, muito épica. Que aí depois você, inclusive, tem um vislumbre do Baldur conversando com a Freya. Que eu acho que é quando você descobre que eles são mãe e filho. Caraca. E aí essa coisa de, tipo... eu acho que é um contraponto do Kratos e do Atreus. Porque a Freya tinha muito medo de perder o Baldur. E aí, fazendo isso, ela acaba amaldiçoando ele e ele começa a odiar ela, sabe? Ele odeia a própria mãe porque, mano, ela de certa forma condenou ele a ser o que ele é. E aí você tem depois o Atreus ficar mais de boa e tal. E aí você, indo até pra reta final do jogo, tem a luta final, que eu acho que é absurda também. Sim. Que inclusive, conecta com o que você falou sobre matar o Baldur. Porque, se eu não me engano, tem aquilo da mitologia nórdica, de o que quebra vamos dizer assim, a imortalidade do Baldur é tipo um visco específico, né? E aí tem uma hora que o Atreus, por algum motivo, ele coloca isso na flecha dele. E aí ele atira no Baldur. E aí nessa hora... Porque acho que eles descobrem que é isso que faz ele um ser matável, né? Um mortal. E a Freya surta, né? A Freya surta e ela meio que começa a lutar a favor do Baldur, né? Ela ressuscita o gigante que tá lá. E tem essa sequência absurda que também tem a Jormungandr participando. Ela morde o gigante. E aí você cai do céu com o Baldur, sabe? Você tem... Também eu acho que é uma luta que talvez seja a melhor comparada com a primeira. No primeiro jogo. E no fim das contas, né, acho que tem aquilo do Baldur. É uma cena que o Baldur ele tá pra matar a Freya, não é? Ah, verdade, né? Sim, eu acho que sim. E a Freya ia deixar, só que o Kratos ele impede. Ele intervém e aí ele mata o Baldur. Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora! O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Freya. Ele escolheu isso. Eu vou lançar toda agonia, toda violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino e sua alma. E aí a Freya amaldiçoa eles. Fica puta com ele. A Freya amaldiçoa eles, falando que, tipo, mano, eu vou matar vocês, é tipo questão de tempo. E é isso, né? O Kratos, ele fica meio assim, e ele conta pro Atreus, né, que ele matou o pai dele. Porque até então ele não sabia disso também. Mas nesse momento, não lembro. É nesse, porque, tipo, eu acho que a Freya meio que joga na cara dele, falando, tipo, mano, você é um monstro, sabe? Ah, tá. Tipo, o seu filho sabe que você é. Garoto, escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. E aí ele especifica, tipo, ele não tinha especificado, tipo, mano, eu venho de outro lugar, eu não sou daqui. Inclusive, acho que um pouco depois da cena também, ou até mesmo nessa sequência, tem os flashbacks também, né? Que a gente ouve a voz dos Zeus. Isso é antes. É antes, né? Isso é quando eles estão... acho que é nessa parte que eles caem de Midgard e vão parar em Niflheim ou Helheim. Isso. Porque quando o Kratos vai pela primeira vez pra pegar o coração de gelo do gigante, ele vê os Zeus no céu. E aí ele fala, né? Ele meio que fala com os Zeus porque ele tá meio que reagindo ao Kratos. E o Mimir fica tipo, mano, como assim, Zeus? Quem é Zeus? Ele fala, mano, você é um deus, tá ligado? Você é ele fala, né? Você é o fantasma de Esparta. Isso. Ele reage, tipo, eu sei quem você é. E aí o Kratos, quando ele conta pro Atreus que ele é um deus, ele não entra em muitos detalhes. Sim. E nessa hora que a Freya joga, tipo, isso na cara dele, tipo, mano, seu filho nem sabe quem você é de verdade. E aí ele assume, tipo, mano, é isso que eu sou, tá ligado? Eu não quero que você seja isso também. Eu matei outra mitologia inteira. Então, ó, já passei por isso, sabe? Então vamos passar de novo. E aí depois dessa batalha outra época, tem o final que eles vão pra Jotunheim. Ok. E aí você descobre também que todos os gigantes estão mortos. Todo mundo
morreu. E aí você tem talvez o maior plot do jogo também, que você tem aquele mural mostrando toda a jornada que eles viveram, sabe? Desde o Kratos chegando até eles matando Baldur, já tá tudo escrito, porque os gigantes, né, não sei se é assim em toda a mitologia, mas é que eles têm o dom da profecia. Então eles conseguem meio que ver o que vai acontecer. São meio que videntes. Já não tô ligado nisso, não. Mas... Na mitologia. Pelo menos se é uma coisa inventada, se pegaram alguma base, tá ligado? Não sei dizer. Mas pelo menos na mitologia do God of War eles fazem isso. E aí você tem um painel que é o Kratos morto, né? Nos braços do Atreus. E depois que eles despejam as cinzas, num momento ultra lindo, o Atreus fala: eu tava lendo no mural e por algum motivo lá meu nome tava escrito como Loki. E aí você tem o plot de que o Atreus é o Loki. Sim. Nessa mitologia. Sim. Então, Kratos também, ele é irmão do Odin ou não? Tem alguma coisa assim que eles falam? Porque na mitologia original é isso. O Loki é irmão do Odin. O Loki não é um filho adotivo do Odin? Então, também? na Marvel. Tá. Na mitologia não é. Na mitologia mesmo, ele é meio irmão do Odin. Se não me engano, eu acho que não. Eu acho que não, porque... Ele é tio do Loki, mas ele, por ser mais novo, ele anda com o Thor. Não, ele é tio do Thor, mas ele anda com o Thor como se fosse, mesma idade. Tem uma parada dessa, eu acho. No jogo não. Tanto que eu acho que eles brincam isso dele meio que ser... Dele poder ser filho do Odin ou coisa do tipo, porque... Ou do Thor até, porque eu acho que o mod tem uma hora que ele brinca, assim, depois que o Magni já tá morto, que ele tá lutando contra o Kratos, ele fala... eu vou pegar você e você vai ser meu irmãozinho agora. Verdade. Ele fala isso, então eles meio que brincam mais com essa vertente do Atreus ser meio que um filho e tal. Sim, ok. E aí o jogo acaba assim, né, mano? Você tem esse gancho ferrado, que tem o painel da morte do Kratos e tem a revelação de que o Atreus é o Loki. E tudo isso logo depois de ter uma das melhores lutas da franquia, né? Então... Sim. E aí depois ainda tem a cena pós-crédito. Que é eles voltando pra casa. Aí aparece o Thor, né? Aparece o Thor batendo na porta. Essa cena pós-crédito também... Hypa. Demais. Eu gosto muito do visual do Thor, do Ragnarok. Sim, eu também acho que ótimo. Nossa, é um dos meus favoritos, assim. Não consigo... Também. Depois disso... A Marvel poderia ter mantido, né? O Thor mais gordo, igual do Ultimato, tá ligado? Manter essa estética, assim, bem... uma vibe mais nessa... bem nórdica, viking, né? sim. E aí acho que a gente pode partir pro Ragnarok, né? Pra gente poder comentar um pouco sobre isso também. Que saiu em 2022, né? Nesse mudou o diretor, né? Que eu acho que é o Eric Williams. Isso. Que ele também já trabalhou nos outros já jogos. Na produção. Ele era muito focado em combate. E nesse você tem o Fimbulwinter, né? Porque, de fato, a morte do Baldur faz o inverno começar no jogo. Isso. Okay. Tanto que eu acho que quando você tá jogando pós o final... Já começa a nevar, não tá? Sim. Você chega na sua cabana, né? Que era sua antiga casa, já tá nevando praticamente. Sim. Então, de fato, eles meio que... concretizaram a profecia do Ragnarok. Sim. Ok. Por isso que o próximo jogo chama Ragnarok. Sim. Faz sentido. Mas, pra falar a verdade, a intenção não era que o próximo jogo já fosse o Ragnarok, porque a ideia do Corey era fazer uma trilogia. Aí depois, na produção, por tempo, acho que por motivos mercadológicos também, eles acabaram decidindo que essa trilogia, na verdade, ia ser uma duologia, né? E encerrar com o segundo jogo no Ragnarok. Que doideira. Tanto é que isso é motivo de discussão da comunidade depois do lançamento do jogo, até hoje, pra falar a verdade, porque a gente vê muito conteúdo que ele poderia ter sido aproveitado melhor no Ragnarok e não foi. Muito conteúdo bom, muito conteúdo da própria mitologia que não foi abordado, que eles prometeram, colocaram pequenas pistas, mas ficou com várias pontas soltas, sabe? Então isso é um motivo de decepção do jogo, do Ragnarok. O primeiro jogo tem muita ponta solta. Tem. Mano, tem muita ponta solta. Tipo, tem, por exemplo, quando o Thor morre pra Jormungandr, ele morre por causa do veneno dela, né? Sim. Ele não morre por conta, enfim, de uma lesão. E tem uma cena no jogo quando você encontra Jormungandr pela primeira vez. Quando o machado volta pra você, ele volta com um atributo novo da Jormungandr. Então tinha, tipo, especulação, mano, será que isso vai conectar com a morte do Thor e tal? Porque o machado foi imbuído. Você tem o veneno da Jormungandr no machado que vai te ajudar no próximo jogo. Sim, e aí, tipo, tem aquela cena quando o Atreus tá doente, tem uma hora que você ouve alguém chamando a Jormungandr, sabe? E isso nunca é respondido. Acho que tem umas coisas até quase que de viagem no tempo, assim, que tem alusão a isso e que nunca é tocado, então... acho que alguma coisa da questão do Loki ser pai da Jormungandr? Fala. Sim. Eles falam no Ragnarok. Ok. No Ragnarok eles falam sobre isso. Mas e o Fenrir aparece? O lobo? Aparece, mano. Tem uma luta muito louca com ele. Ele é filho do Loki também? Então, eles meio que brincam com isso. Eles flertam, mas não fica... É verdade. Difícil do que eles faziam, é verdade. Eu não lembro qual é a resolução disso, pra falar a verdade, mas eu sei que isso acontece, né? Eles chegam a comentar sobre isso e fica meio aquele subentendido que nem o quesito do Atreus ser o Loki, né? Sim. Ok. É que o que rola, eu acho que no começo do jogo um dos lobos morrem, não é? Que é o Fenrir.
Ah, isso, caramba, era isso que eu tava tentando Eles lembrar. têm um lobo que é o Fenrir, que é um lobo normal. Carrega não é o trono, O trenó? o trenó deles. Ah, ok. No inverno e tal. Aí o Fenrir morre e aí o Atreus, ele meio que... Eu não sei se ele faz de propósito ou intuitivamente, ele acaba encapsulando a alma do Fenrir. Ok. E aí tem uma hora que eles estão em Helheim, de novo, e tem esse lobo gigante absurdo. Que aí eles lutam, só que ele é meio que imortal. Então eles ficam lutando infinitamente. E aí só que ele é meio que uma criatura sem alma. Então o que o Atreus faz, ele imbui a alma do Fenrir no lobo. Ah, legal. Então ele é meio que pai do Fenrir dessa forma. Tipo, ele imbuiu a alma dele. Ele criou, né? É. Ah, legal. E aí na Jormungandr é meio que a mesma coisa. Porque eles vão na... Eles encontram... É uma gigante também, né? Isso. E ela é literalmente gigante. Porque na mitologia eles falam que... gigantes é meio que só uma... É tipo, quase que fosse só uma etnia, o nome da etnia. Nem todos os gigantes são literalmente gigantes. Ok. Tipo, a Laufey era uma gigante, mas ela não era uma gigante, de fato. Justo. E aí mais no jogo você vê uma que é a mãe da Angrboda, não é? Isso. E aí nesse lugar, se eu não me engano, eles encontram algumas almas de gigantes, não é? Também. Porque quando aconteceu esse massacre todo, que você descobre que é por conta do Odin, né? Ele tinha medo do Ragnarok acontecer. E aí, meio que ele tinha medo das profecias dos gigantes. Então, pra tentar impedir isso, ele mata todo mundo. Só que alguns gigantes, eles ficam vivos nessa... Enfim, são tipo umas bolinhas, umas cápsulas. E aí o Atreus com a Angrboda, que é meio que a esposa dele também, né? Na mitologia nórdica. Eles colocam a alma desses gigantes numa serpente. Que tá lá nesse lugar da avó da Angrboda. E aí essa serpente, ela ainda é pequena, mas é meio que a Jormungandr. Então ela só vaza, ela vai embora. E você fica tipo, tá bom. Tá bom, Tá lá. E, enfim, então meio que você tem isso sim do Atreus meio que ser o pai da Jormungandr e o pai do Fenrir. Só que eles ressignificam, né? Isso. Não é uma coisa literalmente física, né? Tipo, que ele é pai genético. Então, Justo. então mas eu achei da hora essa reinterpretação. E acho que vale comentar, né? Tipo, qual que é a sua relação com os trechos do Atreus? Cara, pra mim, vou falar a verdade, não é negativa. Quando eu tava jogando pela primeira vez, eu tava tão empolgado com o jogo que pra mim eu não sentia esse peso que é maçante, né? Quando eu joguei pela primeira vez, aí eu percebi, realmente é uma parte um pouco mais lenta, talvez ela poderia ter sido um pouco mais polida. Mas eu acho que ela acrescenta muito pra personalidade do Atreus, pro crescimento dele e pras decisões que vão levar lá pro final do jogo também. Então, querendo ou não, é necessário, sabe? Eu acho que foi só uma questão de polimento e de ritmo também, porque o ritmo do jogo de 2018, ele é muito mais, como eu posso dizer, linear, porém, só que ele é muito mais bem construído também. Você tem os seus momentos de calmaria, só que em nenhum momento você tá muito lá embaixo por muito tempo. E logo depois vem muita sequência de ação também, então tudo isso é muito balanceado. Aqui no Ragnarok, por ele ser mais extenso também, ou ele é consideravelmente mais extenso, tem muita coisa pra você fazer ao longo do jogo, eu acho que as partes com Atreus acabam sendo um pouco mais maçantes, sim. Mas quando eu tava jogando pela primeira vez, cara, eu acho que não, acho que ele acabou atribuindo muito pra narrativa também, né? Porque o Atreus aqui no Ragnarok, ele tem um papel muito importante também, né? Então seria impossível, ele não ter essa relevância. Eu só acho que no fim do jogo, sabe, no desenvolvimento ele poderia ter sido mais bem aproveitado de uma maneira que fosse menos cansativo, digamos assim, menos maçante. Sim. E muita gente reclama da personalidade do Atreus nesse jogo. Que eu já acho bem melhor do que no jogo anterior. Eu né? também. Por ele tá mais maduro, mais adolescente, digamos assim, ele não tá tão insuportável assim. Mas tem gente que acha que fica incomodado até porque, por ele ser meio que adolescente, ele desafia mais o Kratos. Sim. Eu acho que muitas pessoas ficaram incomodadas com isso. Tipo, tem um trecho em que eles estão... Fica meio que em aberto a ideia do Atreus ir pra Asgard, não é? Porque eu não lembro se é uma coisa de se infiltrar. Ou, tipo, o Odin, primeiro o Odin quer fazer um trato com o Kratos, né? Sim. Primeiro o Odin, ele bate na porta pra trocar uma ideia. Mano, eu acho muito louco. E essa cena é ótima também, né? O Odin é mafioso, mano. O Odin é um mafioso do Ragnarok. Isso é muito legal. Sim, tipo, sim. porque ele não é, mano, o cara forte e tal. Ele é bem magrelo, assim. Ele é um Sim. senhor. E aí ele fica, tipo, mano, seguinte, tipo... Não quero brigar com você. Tipo, ele até fala meio que, o Baldur era meio idiota mesmo. Tipo, não, ele fala dos filhos do Thor, né? Tipo, eles eram meio idiota mesmo, não tem problema. Mas o Baldur se pesou, sabe? E aí ele fala, tipo, vamos fazer o seguinte, você me dá a Freya, e aí a gente deixa você em paz. E aí o Kratos fica, tipo, não. E aí você tem a luta contra o Thor, né? Que é o começo do jogo.
que o Odin tá conversando e o Thor tá lá com o Mjolnir na mesa, né? É toda hora que ele banha, né? O Mjolnir com cerveja e tal. Sim, depois eles até acrescentam a possibilidade de talvez o Mjolnir e qualquer outra arma também. Uma espada que aparece no meio do jogo ter almas embutidas nas armas. Ah, é mesmo. Por isso que é que a do Atreus, não é? Que é o Atreus com essa espada. Isso, isso mesmo. E aí você tem a luta que eu acho que não é tão boa quanto a do Baldur. Eu também acho que não, porém, eu acho que pra mim ela chega num nível assim, sabe? É porque isso é um contexto muito diferente. Eu entendo que a luta do Thor tinha potencial pra ser talvez a melhor luta da franquia, mas, cara, o que eles apresentaram ali foi muito bom também. Eu não vejo como poderia ser diferente. Nossa, Todo a o luta- clima, a tensão. A luta com o Thor eu vi, porque é no começo do jogo. Sim. Mas não lembro de nada dela. Começa, mano, com o Thor, tipo, o Kratos fala que não. E aí o Odin fica, então tá bom, né? Aí, o Thor ele puxa assim o Mjolnir e dá uma cacetada, assim, que faz ele sair voando. Tanto que o Mjolnir fica travado no Kratos, né? Ele fica no céu com o Mjolnir travado. E eles vão lutar no meio do Lago dos Nove. E aí, tanto que eles começam a lutar. Tem aquela cena que tava no trailer, inclusive, que o Machado e o Mjolnir se colidem. Aí, Eles batem, né? aí Fica forma um preso raio no de ar. gelo no meio do céu. Aí você tem essa luta toda. Que o Kratos, o Thor mata o Kratos. Isso, eu ia falar isso agora. O Thor que mata é bem o Kratos. impactante. Tipo, caramba, como assim? É como se você estivesse perdendo no jogo, sabe? Aparece tela preta, inclusive aparece a Parece tela de game carregamento. over. Parece game over, começa a carregar. Aí aparece uma fala do Thor assim, não acabou ainda não, calma aí. Ele recita, né? Sim. Lembro disso agora que você Isso falou. é muito da hora. Aí você fica, mano, que desgraçado, velho. O cara me matou e tal. Sim. E aí você tem toda essa luta, e aí chega um ponto que acho que o Thor ameaça o Atreus, não é? Sim. E aí o Kratos dá um soco nele que Arranca ele o dente cospe, dele. arranca um dente e ele fica tipo, esse Deus que eu tava querendo ver. Isso. Você ainda tem em você isso aí, sabe? Caraca. Porque o Thor, eu acho isso muito da hora do desenvolvimento do personagem do Thor, porque ele se enxerga no Kratos. E ele fica tipo, mano, nós dois somos assassinos. Aí nós somos pessoas horríveis. Tipo, você é igual eu, então, tipo, vamos, tipo, sabe, cair na porrada mesmo. Sim. Então ele quer que o Kratos seja o contraponto E dele. aqui a luta do Kratos nesse jogo é justamente manter essa moral que ele vem mantendo, né? Principalmente pra dar o exemplo pro Atreus, né? De não, eu não sou mais esse deus carniceiro, não vou ser mais um assassino. Então ele ao longo do jogo todo tá se segurando, porém as consequências das ações de tudo que eles estão fazendo acabam que de vez em quando o Kratos que a gente conhece aparece, né? Sim. Eu vi muita gente falando que pra elas não foi o suficiente, eles queriam ver mais esse Kratos grosseiro, sabe, brutal. Mas pra mim seria uma regressão do personagem, sinceramente. Sim. Até Justo. com o que aconteceu no jogo anterior e a proposta que ele tá tendo aqui nesse novo jogo, pra mim, o que eles apresentaram já foi bom, já foi suficiente, sabe? Ele metendo a porrada lá naquele cara do... O Heimdall. Isso, o Heimdall. Já foi ótimo pra mim. Nossa, e que inclusive é uma ótima cena também, né? E também uma ótima luta também. Sim. Acho que pra mim é uma das mais marcantes do jogo. Como que é o Randall de God of War que eu nem lembro Ele me como é que é o lembra um visual pouco dele. o Naoya de Jujutsu. Ele é muito arrogante, ele tem o cabelo loiro. Sim, Tem o olho algumas dele é semelhanças. roxo, não é? Sim. Tem algumas semelhanças. Então, eu acho que essa foi uma parte que me causou um estranhamento no jogo. Porque quando ele mata o Heimdall, o Mimir, ele tá vendo a cena, né? Sim. Tanto que ele fica tipo, calma aí, cara. Ele fica chocado. Ele fica, não, vai com calma. E aí o Heimdall morre chamando ele de monstro também. E ele mata o Heimdall meio que por conta do Atreus também, né? Porque ele tá querendo proteger e tal. Nossa, não gostei não, hein? Não? Mas acho que o personagem dele é da hora. Sim, ele é bem um bom legal. personagem. Ok. E eu acho que isso se sucede após a conversa dele com as videntes, não é? As 3 noras. As 3 noras, acho que são as 3 noras. Ele, a Freya e o Mimir vão falar com elas, não é? Porque eles querem, enfim, uma orientação. E elas ficam meio que tipo, falando que ele vai morrer, né? Que ele vai causar o Ragnarok e tal. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Heimdall planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem, as cortinas descem. Todos saem de cena. De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando, seguido de perto por Frey. Gostei da sua história, Kratos. Pena que tenha que acabar tão cedo. Algo que me tocou muito nesse jogo é que elas falam, tipo assim, não é nem que a gente vê o futuro,
mas é que a gente vê a natureza de vocês. E vocês não podem mudar a natureza de vocês, sabe? E aí o Kratos, por um momento, ele fica assim, se é pro Atreus ficar vivo, então eu vou ser esse cara mesmo. Eu vou fazer isso. Tipo, não importa, o Atreus tem que ficar vivo. Então você tem um pouco esse lado do Kratos aceitar a própria morte em prol do filho dele. E aí você tem a luta contra o Heimdall, que eu acho que é um ponto muito crucial nessa jornada dele. Porque ele mata, assim, de uma forma bem brutal, né? Tipo, ele arranca o braço, depois arranca, tipo... Acho que chega a arrancar... Eu não lembro se ele arranca a perna dele também. Mas acho que arranca o braço e ele faz uma projeção, né? Do próprio braço. Acho que é. Acho que tem isso na luta. E aí eu sinto que depois dessa cena que ele mata o Heimdall, eu fiquei pensando que teria um conflito mais latente nele. Sabe? Ou dele refletir sobre o que ele fez, ou dele meio que cair numa espiral pra depois conseguir ascender de novo. E eu acho que o jogo deixa um pouco de lado. Eu acho que isso pelo menos me frustrou um pouco. Eu achei que ele ia, tipo, dar uma afundada no que ele era pra depois voltar a ser o que ele se tornou hoje em dia. Sim, eu entendo isso que você tá dizendo. Inclusive, eu acho que foi porque a intenção era fazer que o segundo jogo, se fosse uma trilogia ainda, acabasse mais ou menos por aí. Porque a gente viria esse Kratos violento voltando, né? A gente viria consequências disso ao longo do jogo pra chegar ali no final. Isso seria já próximo do final do segundo jogo, onde o Kratos realmente mata e trucida o Heimdall. E pra no futuro, no terceiro jogo, aí sim, isso, tipo, ser convertido de novo, sabe? Então eu vejo que esse é um dos pontos que eles poderiam ter abordado mais, porém, por causa da pressa, por causa do desenvolvimento, acabou sendo muito rushado. Mas, porém, eu acho que, dadas as devidas circunstâncias e como o jogo aconteceu, eu acho que foi bem introduzido aqui, sabe? Porque não me incomodou a maneira como isso acontece pra ele e depois, tipo, ele consegue se resolver. Porque eu acho que ele já tá... Mano, o Kratos já tá muito maduro aqui, sabe? Isso aqui eu acho que foi mais uma ação que ele precisava fazer, independente do que acontecesse, do que, tipo, não, eu me descontrolei aqui. Apesar de que isso acontece mesmo, né? Ele se deixa levar muito pela emoção. É, sim. E é da hora que nesse jogo também tem um diário que ele vai anotando. Eu lembro de que eu ficava lendo. Verdade, sim. No Thor ele fala que, mano, a porrada do Thor é uma das mais fortes que ele já sentiu. Ele fala que, tipo, nossa, ele se equipara aos meus oponentes mais fortes que eu já vi e tal. E aí quando eu li o do Heimdall, tem essa fita dele falar, tipo, mano, né, matou ele brutalmente. Mas ele fica meio, mano, ele mereceu, sabe? Sim. Dado o contexto, ele mereceu. E aí eu fiquei meio, sei lá, eu queria ver uma resolução mais explícita. E aí, tipo, enfim... ele falando assim, ele mereceu, mas não queria fazer isso. Tipo, ele discutindo mais isso, né? Sim. Tipo, putz, olha o que eu fiz. Eu fiz isso porque eu precisava, mas, ó, estou arrependido, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, putz, poderia ter lidado de outra forma. Ou até mesmo isso que eu comentei, de, tipo, você sentir que, nossa, sei lá, é como se fosse um relapso. Tipo, ele tá lutando pra ser melhor, mas ele falha de novo. E aí isso, tipo, levar ele pra Você sentir isso, você sentir uma queda maior. Eu sinto que é uma queda... Muito ali, ele mata o Heimdall, aí você tem aquele momento ultra, tipo, acelerado que é uma fuga, né? Você tá fazendo uma fuga absurda. Verdade. E aí, eu acho que isso fica um pouco de lado. Porque depois dessa do Heimdall, eu falei, mano, ferrou. O Kratos vai surtar, mano. O Kratos vai ficar maluco depois disso aqui. Mas não, ele não fica. Ele fica de boa. E eu sinto que poderia ter deixado um pouco mais dúbio. E depois melhorado. Mas enfim, acho que da história é um dos poucos pontos que eu lembro de ficar mais conflituoso. De resto, assim, a Freya perdoando ele, eu acho que é um ponto muito legal. Mas isso me incomoda mais do que esse ponto que você acabou de falar. Sério? Sim, porque eu acho que, cara, dado o que aconteceu no último jogo, é muito forçado ela querer, tipo, aceitar o Kratos. Tudo bem que é ao longo do jogo todo e, tipo, ela só aceita isso de verdade lá pro fim, quando eles estão se juntando pro Ragnarok, né? Mas ainda assim, eu acho que é um pouquinho forçado. Sério? Eu acho que sim, eu acho que poderia ter tido mais desenvolvimento, ou pelo menos um pouco mais de relutância da Freya. Tá. Sabe? Até porque ao longo do jogo ela é uma personagem muito importante. Então eu entendo a dificuldade que seria afastar ela e manter esse comportamento dela por muito tempo, né? Sim. E querendo ou não, acabou sendo uma evolução dela também. Tipo, ela aceitando, não, meu filho se foi isso que aconteceu e tal. E ela vê essa relação espelhada no Kratos e no Atreus, né? Que ela acabou pegando um carinho também por ter ajudado eles e tudo mais. Depois acabou pegando uma certa parceria com o Kratos também. Então tudo isso é muito interessante, mas, tipo, ao longo do jogo eu falei... tá bom, tá bom. Acabei passando um pano pra essa parte. Foi o que mais me incomodou, sinceramente. Eu tenho a impressão que eles fizeram essa redenção porque eles também precisavam de um personagem pra acompanhar o Kratos depois do final do jogo. Também. Eles precisavam de um NPC pra estar lá junto dele. Mas eu fiquei satisfeito. Eu lembro que eu fiquei muito tocado, assim, quando... tem aquela cena que a Freya aparece pela primeira vez, que ela é uma Valkyria, né? Depois você descobre que ela também é uma Valkyria. Sim. E ela luta contra o Kratos do quintal de novo. E tem uma hora que o Kratos, eu não lembro exatamente por que ele perde, mas a Freya deixa ele de refém.
E aí o Atreus, ele aparece, se transforma num urso. E o Kratos, ele impede o Atreus de matar a Freya. Ou de, pelo menos, realmente, né, partir pra cima. Sim. E ele começa a falar, não, ela é nossa amiga, lembra disso? Eu, tipo... tipo, o Kratos falando, tipo, pra mim, nossa, o Kratos fala que uma pessoa é amiga deles, pra mim é muito, tipo, nossa, mano. Caraca. E aí, tipo, ela fica meio assim... E aí, a partir desse A ponto... única amiga dele. Sim. Acho que o Brock também ele respeita muito, sim, né? depois a gente tem que falar do Brock, né? Mas ao longo da jornada dele nessa mitologia nórdica, isso é um ponto muito legal do Kratos, porque ele realmente agora ele tem companheiros, né? Então tem tanto o Atreus, a Freya, o Sindri, o Brock... Cara, o Mimir também, né? Que é super importante, fica com ele o tempo todo praticamente. É realmente um amigo dele, depois de tudo isso. Então é muito legal ver como que isso acabou influenciando ele também. Sim. E aí tem aquela sequência que eles, antes de enfrentar o Nidhogg, que também acho que é uma das melhores lutas, que é aquele bicho que você tá transportando. Que é tipo o bicho azul, gigante, essa coisa da Freya. Putz, é ótimo também. Essa luta é muito boa. Que aí o Kratos conta do passado deles. E eu acho que pra mim esse é o ponto que fez eu entender a Freya empatizar com ele, sabe? Que ele fala sobre a filha dele. Ele fala que ele teve a Calliope, que aí ele foi enganado por Ares pra matar ela e tal. E aí a Freya fica tipo, mano, caramba, você matou sua própria filha por conta de outro... tipo, mano, ela fica meio, sabe, empatiza e surpresa pelo que ele passou. E aí ela, tanto que quando ela fala que o ponto que ela perdoa ele, ela meio que deixa entender, tipo, eu acho que eu nunca vou conseguir deixar de sentir raiva de você, mas, tipo, sabe, é isso, vamos seguir a vida porque é o que dá pra fazer. E aí eu acho que é da hora porque no final você tem uma coisa meio... Não, quer dizer, antes de falar do final tem que falar do Brock, né? Sim. Que, inclusive, ele forja pra você a nova arma do Kratos, que no primeiro jogo você tem o soco, né? Ele desarmado, o Leviatã e as Lâminas do Caos. Nesse jogo é basicamente a mesma coisa. Tem a lança também, né, agora? Agora você tem a lança de Dropnir, né? Isso, tava buscando o nome a dela, lança de Dropnir. Que aí é uma arma bem curiosa porque... Né, ela é uma lança que remete ao lado espartano do Kratos, que você... No jogo de PSP, inclusive, no Ghost of Sparta, você tem uma lança. Sim. Pode pá, real. Você tem uma lança. É uma arma bem simbólica, né? Inclusive, durante a cena da construção dessa arma, eu acho que eles tentam emular um pouco do que foi pegar as lâminas lá no jogo anterior. É diferente, não tem o mesmo peso, mas ainda assim é muito significativo pro Kratos. Sim. É a lança que é infinita, né? Fica aí você bate assim no chão, nossa, isso é bem legal. Maneiro, bem o som é mó satisfatório. Eu falei, nossa, vai ficar repetitivo, mas tipo, você se acostuma. E ela é feita com sangue do próprio Kratos. Que aí forma a bandeira, um bagulho espartano do lado dela. Isso. E aí o Brock abençoa, porque, tipo, o Kratos fala, não, eu quero que ela... Tipo, toda boa arma precisa de uma bênção do seu forjador. E ele fica, tipo... O Brock não quer porque ele descobre que ele tá morto, não é? Eu acho que nessa parte ele já sabe que ele tá morto. Que ele é um morto-vivo. Sim, mas eu não lembro. É nessa parte? Eu acho que sim, porque ele fica, tipo, mano, eu sou uma fraude, sabe? Eu não posso abençoar... Tá. E aí o Kratos fala, não, eu quero a sua bênção pra minha arma e tal. Sim. E porque ele descobre que... Não sei se você viu, mas o Brock, ele é roxo. Não sei se você lembra disso. Nossa, não lembro. O Brock, ele é roxo, o Sindri, ele não é. E aí, o que contam primeiro é porque o Brock, ele não usa luva. E aí, por conta disso, pelo contato com os metais que ele toca, meio que foi deixando ele roxo, sabe? Tipo, meio que uma coisa quase que intoxicação, sabe? Tipo, exposição radioativa a metais. Só que aí depois você descobre que, não, na verdade, ele morreu. Ele morreu, não lembro exatamente com o que aconteceu, mas o Sindri deu um jeito de reviver ele. Só que ele nunca contou isso pro Brock. Isso. Então o Brock, em algum momento, ele descobre, por algum motivo. Eu acho que tem uma cena... Eu acho que eles vão pra algum lugar... Eu acho que quando eles vão falar com aquela sereia pra fazer o anel... Sim. Ele tava muito ansioso pra falar com ela. E aí eu acho que ela não reage a ele justamente porque ele não é vivo. Eu acho que é por isso. E aí nessa hora ele descobre que, tipo, eu tô morto, sabe? Sim, eu tô morto. Sim, nossa. Mas aí o Kratos, ele, tipo... Caraca, ele é azul. Sim, talvez seja mais azul do que pra roxo. Mas aí tem esse momento do Kratos também tratando ele como um amigo. De tipo, pô, eu tenho respeito por você, então por favor, faça isso por mim. Sim. Aí ele cospe, né, na lança, eu acho. A bênção dele é cuspir, tipo... Aí ele fala, ele recita umas coisinhas e tal. Ela precisa da bênção de um grande ferreiro. O quê? Não, eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa, não a forma. Tá bom.
Que essa arma seja certeira. Que seja empunhada com sabedoria. E que ela repouse quando terminar sua tarefa. E, enfim, aí também acho que antes de comentar sobre a fatídica cena... Pô, será que é uma referência? Porque só um comentário de coisa da Marvel também. O Malekith, nos quadrinhos, ele é metade do corpo, ele é preto, como se fosse, porque ele é um elfo negro, a outra metade é azul, porque ele tá morto. Metade do corpo. Provavelmente, porque acho que ambos devem ter bebido talvez do mesmo ponto de partida. Pode ser. Então acho que faz sentido. Tem alguma coisa da mitologia. Sim. Tem isso. Tem um trecho muito legal que eu acho que é a melhor parte do Atreus, que é quando ele tá em Asgard. Porque gera um conflito, assim, do Odin, ele ficar abordando o Atreus, tipo, vem com a gente e tal. E ele é muito manipulativo, né? Toda hora ele tá tentando se pagar de bonzinho, tá indo lá falar com o Atreus. Fala lá com o Kratos também, né? Tem cenas no meio do jogo que o Odin aparece pra trocar ideia com o Kratos e tal. E sendo sempre essa coisa meio gangster, assim, meio mafioso e tal. E aí você tem uma sequência inteira do Atreus em Asgard, que ele convive com o Thor, você vê qual que é o nome da esposa do Thor? É Sindri? Não, é a Sif. Sif, isso, a Sif. Com o visual, nossa, acho o visual dela muito louco. Muito da hora. Nossa, o visual da Sif é muito legal também. Sim, não lembro como é que é. E aí você tem toda... Você tem uma Marvel na cabeça. Você tem uma cena em que você espia, né? O quarto deles, eles estão trocando ideia, né? Verdade, sim. O Thor é um alcoólatra. O Thor é um alcoólatra, que aí a filha dele, né? Reclama disso com ele também. E sempre que eu chego em Asgard, eu lembro da cena do bar. Nossa, é ótimo, é muito da hora. Tem uma briga inteira no bar. E é até meio fora de tom comparado com o resto do jogo, mas eu acho que é um alívio bem legal. Sim. E tanto é que depois disso, o Atreus e o Thor saem em algumas missões também, né? Eles vão pra... É pra Helheim de novo que eles vão? Acho que não é Helheim porque não é o de gelo, é o do fogo mesmo. É o do fogo. É Niflheim, eu acho que Niflheim é o da névoa, eu acho. É o do Surtur, pô. É isso mesmo. Eu não lembro, não. Eu não vou lembrar o nome também. O João se esforçando muito. Eu me esforçando aqui. Enfim, se você lembrar, você fala. Ok. Mas eles vão lá. Tanto que rola uma cena em que primeiro você fica até meio em dúvida se o Atreus tá sendo muito coagido. Muspelheim, acho que é isso. Você fica, mano, será que o Atreus ele tá comprando a ideia do Odin e tal? Porque o Odin quer meio que adotar o Atreus, sabe? O Odin quer tipo, pô, mano, eu tô tentando impedir o Ragnarok, você é muito importante pra isso e tal. E aí o Atreus também que numa quest paralela, que ele tá querendo alguma coisa. E aí tem a máscara. É verdade, tem uma máscara. Que é outra ponta meio que solta, né, no jogo. Bastante. Porque, tipo, o Odin, ele encontra uma máscara que se manifesta do nada. E deixa entender que essa máscara foi enviada de algum lugar no futuro, provavelmente. Alguém enviou essa máscara, mas não sabe quem é. E eu acho que essa máscara conecta com a história do Loki original. No Máscara, a máscara do Máscara. É baseada no Loki, não é? É a máscara do Loki. Então, inclusive é bem similar. É muito parecida. Então. E aí, tipo, acho que o Odin sabe. Referência? O Odin sabe que tem uma conexão com o Atreus. E tanto que acho que ele chama ele de Loki, não é? Isso. Ele fica chamando o Atreus de Loki o tempo todo. E, enfim, e aí você tem essa coisa, mano, de onde vem essa máscara, não explica, né? Talvez em um futuro jogo. Eu acho que é uma ponta solta, mas essa em específica ela é mais bem colocada, porque eu tenho certeza que eles vão abordar em outro jogo. E eu acho que ela tem muito a ver com máscara, gente. Mas eu acho que ela tem muito a ver também com como o Kratos foi para a mitologia nórdica, sabe? Essas trocas de mitologia. Deve ter alguma explicação sobre isso. Tem a Fenda também no final, que era o objetivo do Odin, né? Tipo, descobrir sobre isso e tudo mais. Sim. E aí acho que tem um ponto de meio choque, assim, que o Thor, ele quase que vai matar o Atreus. Porque rola algum conflito entre os dois. E aí o Atreus consegue, de alguma forma, se teletransportar. Não lembro exatamente o que ele faz, mas ele foge de lá. Acho que é a pedra do reino, se não me engano. Dos reinos. É verdade. Que eles usam pra trocar os... Trocar não, né? Pra caminhar entre os reinos. Sim, é pela Bifrost, não é? Que inclusive eu acho que é o esquilinho que dá pra eles, né? Tem aquele esquilinho engraçado também. Sim, o fofinho. E aí, enfim, dando esse contexto, assim, porque o Atreus, ele tem esse contato com Asgard. E é muito legal ver Asgard porque realmente parece um vilarejo viking, assim. É um vilarejo viking bonito. Palácio de ouro, dourado. Sim, não. Na Marvel, por exemplo. Tipo, a casa do Odin é um casarão bonito, de madeira e tal. Não é uma coisa muito luxuosa. Realmente parece um vilarejo bem, sabe, escandinavo. Acho que eu cheguei a ver um pouco disso, quando o pessoal tava jogando em live e tudo mais. Cheguei a ver. Sim, eu acho um trecho bem legal. E, nossa, inclusive eu não lembro direito da filha do Thor. Você lembra o nome dela? Não, o nome dela não lembro. Mas depois ela meio que acaba assumindo o Mjolnir. Sim, ela ficou com o Mjolnir no final. E aí, né, voltando isso pra... Enfim, o Atreus tem todo esse contato com o Odin. E aí chega um ponto que é mais pra reta final do jogo. Que eles falam, não, agora a gente vai pra batalha final. Sabe? A gente vai fazer a heist,
em Asgard. E aí, tem o Tyr, que o Tyr, ele é essa figura, é o deus da guerra deles. E aí o Tyr, eles encontram ele, porque eles precisam de mais informações e tal. O Tyr meio que... Ele tava meio preso. Enjaulado. Sim. É o cara que é meio árvore? Não. Ele é um cara super alto, cabeludo. Ah, já sei então. Já sei. Que ele tira da corrente, né? Quando ele levanta, ele é tipo o dobro do tamanho do Kratos. Ele fala, você vai com a gente. Aí ele, bom. Isso mesmo. E aí o Tyr fala assim, não, porque o Odin me torturou por muito tempo, eu não consigo mais... Ele se recusa a lutar, né? Isso. Ele abdica a luta. Ele vira meio pacifista. E ele é tão paranoico que ele mora no armário de limpeza deles, sabe? Mas aí você tem o plot do jogo, né? Sim, que basicamente... o momento mais virado, assim, que teve. Que o Brock, ele fica estranhando um pouco o Tyr, sabe? Em outros momentos. E aí tem um momento que o Tyr fala, não, pega minha lança porque eu vou fazer... eu vou fazer essa luta. Eu vou fazer essa batalha uma última vez. E aí o Brock fica tipo, mano... Peraí, isso aqui tá errado. Tipo, ele acontece alguma coisa que fica, mano, isso aqui não tem nada a ver. Não, peraí. E aí, mano, o Tyr, ele empala o Brock. E você fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Sim. E aí você descobre que o tempo todo o Tyr era o Odin. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra mais ou menos. Brock, tá tudo bem. Não tá, não. Não tá certo. Nada tá fazendo sentido aqui, caramba! Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Você sabe que não é o nome dele? Aê! Tô falando com você! Cala a boca! Justo agora? Odin. Largue o garoto e me enfrente! É só seu irmão dar a máscara e temos um acordo. Cara, isso me pegou tão desprevenido. Foi um choque tão grande na hora que eu... Mano, eu quase gritei ali. Não, nossa, é absurdo. Foi muito marcante isso. Caramba, eu tô lembrando aqui pela primeira vez quando eu tava zerando. Foi muito impactante, cara. Tipo, não, nem suspeitei, mano. Eu também não. E foi muito de surpresa. E, tipo, a gente tá justamente no momento onde tá prestes a tudo, aí sim, começar, sabe, a confusão e tudo mais. Aí acontece isso, cara. Aí, tipo, é muito devastador. Sim. E é muito. E depois, quando você olha pra trás, tem indícios. Eu acho que a cena mais marcante é quando eles estão vendo uma profecia, não é? Que eles entram num daqueles murais. E aí tá o Tyr junto. E aí eles descobrem alguma coisa que tá em prol deles. E o Tyr fica tipo, mano, mas isso aqui não faz sentido, sabe? E aí depois ele fica mais normal. Mas você tem esses pequenos indícios. E ele tava morando no guarda-roupa porque ele precisava se teletransportar pra Asgard. Então por isso que ele ficava escondido na despensa, sabe? Não era porque, quero ficar no escuro porque eu sou transtornado. Não. Era tipo, é só porque, enfim, ele tava se teletransportando. E aí depois disso, o Brock morre. O Sindri, ele vai tentar reviver, porque ele consegue de alguma forma reviver o Brock. E o Brock fica tipo, eu já sabia, me deixa morrer. Sim. E aí o Sindri vira uma chave absurdamente, né? Tanto que ele para de usar luva, ele era muito higiênico. E aí depois ele verdade, para, né? ele tipo... Enfim, ele meio que culpa também o Kratos, né? Por isso ter acontecido. E aí eles vão fazer a luta final. Tanto que todo mundo fica chamando o Kratos de general, né? Porque ele fica, não, você vai ser o nosso general de guerra e tal. E aí eles fazem essa heist pra Asgard. E é bem legal, porque eles estão ali perto do templo de Tyr, né? No centro do Lago dos Nove. E tá meio que um acampamento, sabe? Sim. Eu acho que é bem uma coisa... Realmente passa muito vibe de jogo, final de jogo, sabe? Sim, demais. Tipo, acho que talvez até meio Mass Effect 2, assim, que é tipo, só side mission, todos os personagens juntos aqui. As interações também, porque você pode conversar com os personagens, isso é bem legal também. Justo. E aí você tem... Eu acho que é nessa cena que mostra pela primeira vez a Laufey. Que é quando o Kratos dorme. Ou não? Será que já mostrou em outra ocasião? Não, eu acho que é justamente aí, viu? É porque aí ele tem um sono... O sono dele, ele tem um sonho antes da guerra. Aí ele, tipo, tem esse flashback, se eu não me engano. Sim, eu lembro que tem a cena que ele tá no barco... E tem uma cena... Eu não sei se é a mesma cena, eu realmente não me recordo. Tem uma cena que ele tá no barco conversando com a Laufey. Eu acho que é no mesmo flashback. Se é? Eu acho mesmo? que é, sim. Tá. Porque você joga meio que um momento ali com ela. Mas eu queria perguntar uma coisa que eu tava tentando lembrar aqui o tempo todo, mas eu não lembro exatamente o que acontece pro Kratos ir lá no reino do Surtur. Surtur, acho que é o nome dele. Porque ele faz... Porque ele é uma peça-chave pro Ragnarok. Tipo, ele...
Eu acho que eles precisam do poder dele também pra alguma coisa. É porque o Surtur é quem causa o Ragnarok. Ele é quem enfia a espada e destrói Asgard, né? Então, eu acho que eles precisam dele porque eu acho que eles descobrem que dá pra o Ragnarok acontecer e só destruir Asgard. Tipo, tem como impedir e salvar o restante dos reinos. E aí eu acho que essa é a brisa do Odin também, de tipo, pô, eu não quero... No Thor Ragnarok acontece isso, né? Eles deixam o Surtur destruir Asgard e vão embora. Sim. Leva o povo. Mas eu acho que primeiro eles precisam do poder dele pra alguma coisa, tanto que o Kratos, ele finca, né, no peito do Surtur pra... conseguir o poder dele. Nossa, ele tem uma das lutas mais incríveis do jogo também, uma das mais lindas. O Surtur aparece, ele é muito forte. Ele tem um visual diferente, mas é super maneiro, eu gosto do visual dele. E ele também tem uma história diferente, porque ele tem meio que uma amada, né? Tem uma amante e isso meio que é um motivo, um incentivo pra ele a deixar o Kratos fazer isso. É verdade, não tem uma coisa que, tipo, se juntar os dois, aí acaba acontece o Ragnarok? Isso, acho que é Nossa, mais ou menos mas isso. eu não lembro quem que é a amante dele. Eu também não lembro exatamente. Assim, a versão dele gigante não é tão longe da Marvel, não, tá? Bem um bicho de vermelho. Aqui, ó, ele grandão. Ah, sim, é verdade. É que aqui, ele ó. pequeno é diferente. Isso. Nossa, Mas nossa, ele é muito... tipo, tem uma hora que ele faz assim no Kratos e no Atreus, tipo... lá, ó. Eles voam, tipo, eles voam muito longe. E aí você tem a luta contra duas Valkyrias, né? Ao mesmo tempo. E, cara, essa luta pra mim é uma das mais marcantes. Eu não lembro exatamente o que acontece, o motivo pelo Kratos estar ali, mas visualmente é muito interessante. Sim. Porque eles têm até um nome pra aquele lugar que eles estão. Porque é tipo como se fosse um void, né? Um vazio. Sim. Eu acho que eles foram por Muspelheim, mas é um lugar meio... tipo, é quase como se fosse... Eu acho que me passa uma vibe, tipo... quase que o centro da criação naquele universo. Será que foi quando ele e a esposa se conheceram? Quem? O Surtur, sim. Eu acho que tem algo similar com isso. Eu não sei, mano. Eu sei que tem alguma coisa a ver com as lâminas do caos do Kratos, que ele precisa, tipo, ele meio que junta as duas coisas, sabe? Ele junta o poder dela com o dele e tal, e ele fica no peito dele, enfim, sei lá... Coisinha de roteiro, mano, sei lá. Só que... É a sidequest, mas aquele negócio do roteiro que você fala assim, eu acho que eu entendi. Provavelmente você me trapaceou, mas eu entendi. Tipo, não é tão importante, é bom de eu precisar questionar o que é. Sim. Mas é um ponto muito importante pra eles conseguirem, tanto que é uma das últimas missões antes do Ragnarok em si. E aí você tem essa heist final, que é o Kratos e o Atreus e Cia invadindo Asgard. E aí você tem uma sequência bem legal. Eu me senti muito forte nessa luta. Porque eu já tinha feito todas as secundárias. Também. Então eu tava tipo, mano, só passando lambida assim nos inimigos. Nossa, e questão de gameplay, os combos, as trocas de arma. Nossa, é fenomenal, cara. Muito gostoso de jogar o Ragnarok. Eu sinto que... Eu acho que o 2018 é melhor quando você tá sem mão. Quando você tá só no... Não, é demais. Quando você tá na porradaria na mão. Eu sinto que a árvore de habilidades é maior. Eu tive essa sensação. Mas fora isso, com as armas, não tenho o que dizer, mano. O Ragnarok... É muito legal. Sim, não. É uma evolução. Tipo, não muda muita coisa, mas as pequenas adições que eles fazem... Tipo, é perceptível ali na gameplay. Porque você tem muita variedade. Você pode matar os bichos de diversas maneiras diferentes. As finalizações que você pode fazer. As finalizações são ótimas também. Sim. Eu senti que faltou mais uma arma. Acho que minha única reclamação. O Mjolnir. O Mjolnir, mano, eu achei muito... Tipo, tudo bem. Eu sinto que esse jogo... Aí eu acho que é uma crítica pro Ragnarok. Por mais que eu acho que ele atende um pouco mais a minha expectativa que eu tinha até pro 2018. Porque o 2018, quando eu fui jogar, eu tinha muito uma expectativa de, mano, vai ter todos os deuses, vai ser umas lutas, tipo, muito God of War 3. E no fim não sabe? Eu acho que isso foi um ponto que me frustrou em certo grau. E eu acho que o Ragnarok, ele atende um pouco mais isso, sabe? Você tem uma galeria de boss fights muito maior, né? Tanto que foi uma crítica do primeiro jogo. Sim. Porque tem muito troll no primeiro jogo, e no 2 eles até brincam com isso. E... eles falam, sei lá, extinguiram os trolls? Mano, tem uma cena que ele aparece, que um troll aparece, ele, tipo... O Kratos só finca uma vez lá nele e já acabou, tá ligado? E isso me fez lembrar também que, ao longo da jornada, o Kratos tem várias interações com os personagens, né? Então eles vão conversando, até porque é uma jornada bem longa, né? Então eles vão trocando vários comentários. E são muito engraçados alguns deles, cara. Tipo, um jogo engraçado também. Porque aqui a gente vê o Kratos tendo emoções, né? Tipo, ele tem uma semi-risada, ele fala... ele murmura, assim. É muito engraçado. O Atreus meio que entrando na puberdade, ele fala... eu acho que cresceu um pelo de barba no meu rosto. Aí falou, o Kratos vai e fala... Tem certeza que não é uma sujeira, garoto? É muito engraçado. Ele fala algo similar assim. Enfim, as interações com eles são ótimas também. Quando você tá com a Freya, ela conta mais um pouco sobre a mitologia nórdica. Cara, é muito ótimo. O Kratos também contando sobre a mitologia grega. Tem uma parte que eles estão indo lá pras Três Nórias que ele fala sobre a Calliope também, toda a história dele na Grécia, que é super interessante. Nossa, é muito legal ver essas interações. Ele fala sobre as Irmãs do Destino também. Também. Era isso que eu tava tentando lembrar, né? Porque elas teoricamente são similares, né? E é engraçado porque ele fala, tipo,
eu voltei no tempo pra impedir que o meu pai me matasse, eu matei ele, tipo... E aí, o Mimir fala, mas é figura de linguagem, né? Ele fica tipo, não, eu voltei, eu rompi o espaço... voltei. Eu rompi o espaço-tempo e voltei no tempo, tá ligado? Eu acho que eu posso estar enganado também, mas eu acho que é próximo dessa parte que ele tá conversando com o Mimir, que ele faz meio que um resumo do que ele fez lá na Grécia. Eu acho que sim. É, né? É muito engraçado. Porque eles ficam meio chocados, assim, sabe? Tipo, você voltou no tempo. É, tá ligado? Mas enfim, aí tem essa luta final. Sim. Os deuses ficando chocados que o cara voltou no tempo. Então, você vê o nível que chega. Mas o que você acha da batalha final? Eu sei que muita gente não gosta tanto, assim, por conta do escopo do Ragnarok. Porque no fim você é meio que um Ragnarokzinho. Ragnarokzinho. Eu concordo com as críticas, eu acho que poderia ser melhor também. E, de novo, eu acho que o final do jogo ele é muito rushado. Tenho certeza que teve muito conteúdo cortado ali, era pra ser expandido mais. E justamente quando a gente chega no Ragnarok, que é o que tinham prometido pra gente o tempo todo, eu acho que não atinge as expectativas. Pra mim não foi tão frustrante assim, porque eu acho que a minha relação com o jogo já tava emocional demais, então tipo, putz, é o Ragnarok, mano. Então eu já tava muito imersivo pra, sabe, pensar outra coisa. Mas eu entendo todas as críticas das pessoas que, tipo, se frustraram com isso, não atendeu as expectativas. Até porque, por exemplo, no jogo anterior a gente tinha a luta com o Baldur, que é super mais intensa, mais catártica também, tem, eu acho que, até um peso maior. O Ragnarok não chega no mesmo nível, sabe? Sim. Tipo, é a terceira ou quarta luta mais significativa ao longo desses dois jogos. Então, o fato da luta da Jormungandr contra o Thor ser, tipo, no background, assim, sabe? Podia ser uma coisa muito mais, sei lá, no meio da parada, pra deixar mais épica. E eu tenho uma teoria que isso, além de ser uma coisa de produção, de tempo também, eu acho que foi uma coisa da direção do Eric Williams. Do Eric. Eu acho que ele não tinha o mesmo manejo que o Corey tinha, principalmente nessas questões da lutas. Ele mantém esse negócio de ser sequencial também? Ele Sim, manter? mantém. Eles mantêm isso nesse jogo também. Mas aí, eu acho que... Eu concordo com você também. Eu acho que o jogo... Eu fico me perguntando assim, se o jogo ele prioriza tanto a história, por exemplo, que ele toma muitas escolhas lógicas e deixa escolhas divertidas de lado. Tipo, por exemplo... Quando apareceu o Jormungandr, tinha muita essa brisa, mano, será que a gente vai lutar contra essa cobra? Sabe? Seria muito legal. O Sutir, quando ele aparece, fica, mano, será que eu vou lutar contra esse cara? Sim. Você não luta. E aí você vê o Mjolnir, você fala, mano, eu vou pegar esse Mjolnir, você não pega. E aí, tipo, tem vários momentos que você acha que vai acontecer uma coisa muito legal, ou que você pensa, você fica, tipo, mano, já projetando que pode acontecer, e o jogo não devolve isso. E assim, dentro do contexto narrativo, faz muito sentido. Sim. Sabe? Porque, tipo, o Odin mata o Thor. O Kratos, ele consegue derrotar o Thor por um momento. E aí o Thor fica tipo, mano, nós não vamos parar agora. E aí o Kratos, ele guarda o machado e fala assim, mano, eu não vou lutar com você. O meu filho, ele é amigo da sua filha também. Sim. A gente não vai repetir os mesmos erros. E aí o Thor, ele fica bem em choque, assim, tipo... Mano, como assim você não quer lutar comigo, mano? E era pro Thor, na profecia, era o Thor que matava o Kratos. Então, assim, o que pelo menos eu interpretei. Se de fato a luta tivesse continuado, o Thor ia dar um jeito de matar o Kratos. Sim. Eu acho que ele ia perder de qualquer forma. Poderia ter aquela coisa de roteiro, né? De tipo, nossa, o Kratos é tão forte que ele conseguiu quebrar a profecia. Mas eu acho que o que o jogo passa é, tipo, o Kratos conseguiu mudar a natureza dele. Igual as 3 noras falam. Sim. Sabe? Ele não mudou, não é que ele mudou o destino, ele mudou ele. E foi a natureza. E foi bastante pra mudar. Então eu acho isso muito bonito. Eu acho que é muito recompensador ver isso. Mas acho que deixa de lado um pouco o fator mais divertido do jogo, que, em paralelo à saga grega, achou que é a prioridade, né? Sim. Vamos fazer o Kratos matar tudo que aparece na frente. E é isso, sabe? Pela diversão. Tanto que vocês estão falando, tem bastante diálogo, bastante conversa, Muito, bastante piada. muito. Na saga grega é só... Atena! Zeus! Esse é o diálogo da gameplay. Sim, mano, sim. Mas aí a gente volta naquilo, né? Eu acho que seria muita regressão se a gente voltasse pra esse estado do Kratos que a gente já conheceu, né? Sim. Eu entendo que seria mais divertido, mais interessante, provavelmente, ainda mais com tantas possibilidades que tem, né? Tipo, tem vários bichos também lá no inferno que eu esqueci de novo. Helheim? Helheim, que a gente poderia ter enfrentado, tipo aquela águia Nossa, que tava aquela nos planos. águia, assim. A Hela aparece? Putz, Eu não lembro. Não lembro também. Falaram juntos, eu não lembro. Nossa, a Hela... eu acho que não teve menção a ela, hein? Não, ou teve menção, deve ter mas foi muito sutil. Eu também não lembro da Hela. Ela é filha do Loki também, né? Não sei. Nos quadrinhos da Marvel ela é, e também na mitologia. Ah, caramba, não. Mas acho que, pelo menos assim, não faz menção. Mas, enfim, eles basicamente destroem Asgard. Sim. Eles derrotam Odin, que eu acho que a luta é bem inferior a todas do Baldur. É bem inferior, mas ela é legal. Tem um bug plataforma. Se fosse uma boss fight meio do jogo,
com outro personagem, seria bem legal. Sim, mas como, tipo, batalha final... É porque a batalha final ela tinha que ser que nem a do Baldur, tipo, não, tipo, ser uma batalha, sabe, scriptada. Tipo, você faz coisas diferentes ali no meio da boss fight. Você tinha que ter uma narrativa, mano. Porque ali, quando você tá lutando contra o Baldur no primeiro jogo, no de 2018, mano, você tá em um lugar, você vai pra outro, aí você troca o combate com o Atreus também, o Atreus acaba te ajudando, tem Quick Time Event, então é uma variedade muito grande. E narrativa também, porque você tá sempre se movendo. Então isso não tem, porque você fica em um único ambiente, sabe? O Jin fica falando frase genérica de vilão no final do jogo. E é isso, cara. Então é muito decepcionante. O senso de escala cai bastante. Muito, muito. Tipo, eu acho que isso até faz perder um pouco do peso dos acontecimentos anteriores que fizeram chegar até ali, sabe? Porque a gente vê o Kratos meio que mudando um pouco o rumo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas aí no meio disso você tá tendo uma boss fight genérica. Sim. E eu acho que no fim o final, eu fico um pouco conflitoso porque você tem essa sequência de Asgard e o final do jogo, acho que a parte mais importante é o fato do Atreus ir embora. O Atreus é meio que um coming of age, sabe? Porque ele reconhece que, tipo, ele sabe que tem outros gigantes vivos e ele fica, mano, preciso saber o que aconteceu com eles, preciso saber onde eles estão, sabe? Eu acho que esse é meu dever. Tanto que o Kratos fala, né? Garoto. Ele fala, o Atreus fica e o Loki vai, Nossa, sabe? isso é muito bom. Olha, pai. Preciso falar com você sobre uma coisa. Descobri que tem outros gigantes por aí. E eu preciso achar eles. Acho que sei onde procurar, mas... eles são minha responsabilidade. Preciso fazer isso sozinho. Eu não quero fazer sozinho, mas... eu preciso. É difícil de explicar. Tem medo disso? Tenho. É por isso que você precisa. Como me ensinou. Sobrevivemos hoje graças às suas escolhas. Em quem confiar. De quem ser amigo. Filho. Você está pronto. Não esquece. Nossa promessa. O Loki se vai. O Atreus fica. E aí ele vai embora. E aí tem aquela cena também que ele vê uma profecia que ele, acho que não tinha visto no outro jogo, né? Que é tipo, é uma estátua do Kratos e ele sendo, tipo, idolatrado como um herói. E ele fica, tipo, todo em choque, sabe? Ele chega a se emocionar, assim. Ele meio que chora, assim, ele fica meio, tipo... Do jeito do Kratos, mas sim, dá pra ver que ele tá claramente emocionado. Né? Ele fica meio gag. Inclusive, esse diálogo com o filho dele, né? A despedida do Atreus. É muito bonito. É extremamente bonito. Acho que é uma das partes mais emocionantes do jogo pra mim. Sim, mas ainda assim, eu acho que não... Eu sinto que é um final meio... Parece que... Sei lá, eu não sinto que é aquele final que você fica tipo, caraca, terminei. Bum. Eu senti isso, mano. Mais do que o primeiro... muito porque eu acho que ele é muito extenso. Isso, eu acho que isso é um ponto válido. Porque depois tem o funeral do Brock. Sim, aí, tipo... Tá, que eu fechei o jogo. Sabe, aqui é o ponto final. Sei. Mas, tipo, diferente do God of War 2018, onde você termina a luta, tem a revelação do Atreus, né? Eles chegando lá no reino e tudo mais, soltando as cinzas da Faye. Sim. E, tipo, aí acabou o jogo. Mas ali no Ragnarok eu sinto que isso é muito espaçado. E apesar de ser comovente, bonito, principalmente por causa da redenção do Kratos e o Atreus seguindo o caminho dele, eu acho que, sabe, acaba perdendo um pouco do peso também. Perde meio que o momentum, né? Sim. Acho que a atração, ela dá uma tropeçada em dados momentos. Acho que pra encerrar o episódio,
Vale comentar sobre a DLC que saiu depois. Sim. Bem brevemente. Que pra mim, eu acho que ela tem um momento final que eu sinto que é tipo, caramba, isso aqui é um final pá mesmo, sabe? Porque o Kratos, ele recebe uma carta pra ir pra Valhalla. Ok. E aí ele vai lá, ele abre as portas de Valhalla. É até engraçado porque depois a Freya chega e ela fica tipo, como é que você entrou? Aí ele, eu abri a força. E ela fala, como assim você abriu a força? Você abriu as forças do portão de Valhalla. E aí, enfim, aí é um jogo que a DLC ela é meio roguelite, né? Muda um pouco a dinâmica. E você descobre que o Tyr de verdade tá vivo, porque você liberta ele e tal. E ele te chama pra lá. Inclusive, ele é boss fight, e é legal porque a cada vez que você luta com ele, ele usa uma arma diferente. Que legal. E é uma arma de cada mitologia. Então você tem uma cimitarra, você tem umas paradas de mitologia japonesa, Legal. sabe? Isso é bem, bem bacana. E aí a DLC acaba com é meio que uma jornada pro Kratos se entender. Tanto que você tem inimigos da mitologia grega. Legal. Você tem cenários da mitologia grega. Caraca. Isso é bem legal. Aparece os 3 juízes do God of War 3 e tal. Caramba. E acaba a DLC com, tipo, o Kratos ele tem que abrir um portão que tá atrás do Tyr. E o Tyr fala, não, você tem que concluir essa jornada várias vezes pra você se entender. E o seu maior desafio tá lá dentro. E aí quando você entra, você vê a versão mais jovem do Kratos. Que Você da hora. vê ele, tipo, na cela naquele trono e tal. Nossa, fenomenal essa E você cena. luta com você mesmo? Não. Isso que eu falo. Mano, seria muito divertido lutar contra você mesmo, mas não acontece. O Kratos só conversa, ele conversa com ele mesmo e fala, tipo, você era fraco, você não sei o quê. Sim. E aí, enfim, tem uma resolução e ele senta no próprio trono, né? E ele vira meio que um deus da esperança, ao invés Isso. do deus da legal. guerra. Ele E se consolidou, né? aí meio que acaba. Acaba. bacana. Esse é o final da saga nórdica, né? Supostamente. É legal falar também que a gente tá nas ruínas da Grécia, né? Se eu não tô enganado. No Valhalla? Sim. Sim, também. E também que a gente viu... reforçar que a gente viu esse mural da profecia, né? E que, tipo, deixa muito aberto pra entender que, o Kratos agora virou esse deus da esperança e que a gente tem 2 caminhos pra seguir agora no futuro da franquia. Com o Kratos sendo esse deus da esperança e com o Atreus seguindo o caminho dele, buscando os gigantes e tudo mais. Sim. Então, acho que foi muito mais, sei lá, uma vírgula do que um ponto final. É, E isso também eu acho. acho que dá essa sensação também. Ou nenhum dos dois, porque vai ter os remake agora. Mas, mano, o ponto e God of War não vai vírgula. acabar agora. Com certeza vai continuar, sabe? Sim. Então, eles têm muita coisa pra explorar. Era a intenção do Corey também, ele já tinha falado isso. Então, sabe, potencial tem pra explorar aí. Sim. E pra finalizar de vez, qual que é a expectativa de vocês pro futuro da saga? O que vocês esperam? Quais são as especulações? Cara, eu acho que vai ter os remakes, a gente vai ver como é que vai ser. Se eles vão fazer um por um, tipo, visão isométrica de cima ali. Isso é um se vai mistério pra gente ainda. Over the shoulder, eles vão mudar isso. Se eles vão tentar aproximar do remake, se eles vão tentar manter a experiência fiel, a gente tem que ver isso, né? Aguardar pra ver. O gráfico vai estar muito mais bonito, obviamente. Claramente. Porque os 2 últimos já são fenomenal em questão de gráfico, né? Vamos ver se eles vão melhorar a história, mudar alguma coisa na história, mas acho que é isso. É ficar esperando os remakes pra ver como é que vai ser, sabe? E você, coisa. Bom, como eu acabei de falar, eu acho que tem muito pano pra manga pra gente explorar aí, tanto com o Kratos quanto com o Atreus também. Eu acho que tem esses 2 caminhos que podem ser seguidos. A gente tem os remakes que eu também tô super empolgado. Quero ver quais decisões criativas eles vão tomar sobre essa questão de câmera, de jogabilidade, de história também. E também a gente tem a série da Amazon, que a gente já viu na primeira imagem, que vai adaptar esses 2 jogos que a gente falou aqui ao longo desse episódio, que é o God of War de 2018 e o Ragnarok, né? Como vai ser a luta dele contra o Baldur na série? Nossa, eu tô... curioso pra aí ver, a gente entra naquela questão, né? Porque agora God of War é um jogo muito mais cinematográfico. Agora, como que eles vão fazer pra traduzir isso pra live action de verdade, né? Eu achei covarde, mano. Eu achei que tinha que ser a saga grega. Porque a Nórdica já é muito filme, velho. Sim. É porque é mais fácil, né? Mas eu achei covarde. A saga grega, pra fazer aqueles combates, só se for anime, cara. Sim. Tem que ser um anime. Imagina uma animação seguindo o estilo visual da mitologia grega, cara. Seria muito lindo, seria ótimo. Sim. Bom, acho que mano, eu vou soltar aqui que eu tô cantando, que eu acho que vai ser isso. Eu boto muita fé. Mano, eu acho que o caminho que pra mim faz mais sentido é o seguinte. O Atreus, ele foi atrás dos gigantes. Eu acho que o Atreus, ele vai caminhar pra ser o que o Kratos era na mitologia grega. Porque ele vai conhecer outras mitologias, eu acho que ele vai ver uns horrores que vão ferrar com a cabeça dele. E eu acho que ele vai se tornar outra pessoa. Em paralelo, o Kratos, ele vai ser esse contraponto de, tipo, eu já passei por isso, já superei, de certa forma. Então eu acho que vai ser tanto entregar pros fãs que ficam nessa coisa de, não, quero violência, quero um Kratos brutal, por meio do Atreus.
E em paralelo você ter o Kratos como essa coisa, tipo, madura. Sim. E pra mim essa é a minha teoria. Eu acho tenho que... essa sensação também. Eu Eu acho acho que é um que vai- caminho que eles podem seguir. Eu jogo outra bomba aqui, já pensou? Manda lá. Já pensou? Eles fazem o jogo com o Kratos voltando pra Terra porque ele tem uma missão pra fazer, que tem um matador de Deus surgindo por aí, anos depois. E aí ele tem que resolver toda essa questão e ele chega e descobre que é o Atreus no final. Eu acho que pode ser isso, porque o Kratos ele meio que vira o guardião da mitologia nórdica. Isso. E o Atreus ele tá indo pra outras mitologias. Então imagina se esse moleque tá causando caos, né? E aí tá causando uma guerra, tá ligado? Porque pra mim, eu não acho que eles vão abandonar totalmente a mitologia nórdica, ela vai continuar existindo. A questão é, será que vai ser uma coisa meio, mano, guerra de mitologia, realmente, vai pular de uma pra outra? Mas eu imagino muito esse cenário, assim, deles usarem o Atreus como essa oposição ao próprio Kratos. Sim. Eu acho que seria talvez uma quebra do personagem, ainda mais depois do que a gente viu no Ragnarok, né? Porque a gente viu ele sendo meio arrogante lá no de 2018, só que aqui no Ragnarok a gente viu a consolidação dele do Atreus. Mais ele maduro, aceitando, né? Exatamente, ele aceitando, tipo, a posição do pai dele, sabe? Do porquê ele se recusa, que nem ele fala, né? A ser um pai e não um general. O Atreus fala isso pro Kratos. Sim. Porque a todo momento o Atreus ele tá querendo ir pra guerra, tá querendo lutar, mas o Kratos impede isso de qualquer jeito. Mas vamos ver se ele agora seguindo o caminho dele, né? Acontece justamente isso, tipo, dele ver essas atrocidades nas outras mitologias. Vamos ver, eu acho que tem potencial sim. E acho que dá pra sair algo muito interessante daí. Sim. Tem potencial. E com isso podemos encerrar então esse especial aí, 2 partes. Espero que tenha sido legal aí, né? Sim. A Mari ficou cuidando da parte 1, né? Que reflete mais a personalidade violenta e Violenta e brutal. caótica dela. Então, que é bem a Mari. E a parte 2 com o João, já Mais que não contemplativo, é um pai né? solteiro. Que é igual mais o calmo, Kratos. mais solteiro. Mais solteiro igual o Kratos. Enfim, então acho que é isso. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Eu sou o Arthur Alves. Eu sou o Cauã. E eu sou o João Vitor JV. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Rosa. Locução e trabalhos técnicos: Marcela Prilli. Produção e mídia: Thiago Watanabe. Criação: Fábio Sgroy. Entre no barco, garoto. 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 Por aqui, garoto. Devagar, garoto. Cuidado com a beira, garoto. Homens. Garoto. Queimem a vila. Garoto. 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 Garoto.